Salve, guerreiro! Sejam muito bem-vindos a mais um Homens em Foco podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Giacomelli, sou empresário, pai do Miguel, marido da Thaís e mais um homem em busca de conhecimento que me agregue e me faça um homem melhor na sociedade. E antes de passar a palavra para o meu amigo Marco Túlio, eu vou dar um recado para você. Você empresário, você empreendedor, que acredita que nós podemos agregar de alguma forma na sua estratégia comercial, na sua estratégia de marketing. Os nossos contatos ficarão na descrição desse vídeo. Se você entende que esse podcast será bom para o seu negócio, venha nos patrocinar, venha ajudar a gente a construir esse projeto. Como já disse, o nosso contato está na descrição do vídeo. Entre em contato conosco por e-mail ou pelo direct do Instagram. Beleza? Grande Marco Túlio, mais uma vez aqui. Nice. Tamo junto. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez gravando outro episódio do nosso podcast Homens em Foco, né? Eu sou o Marco Túlio Brunelli Magalhães, sou esposo da Fernanda, sou pai do Theo, sou administrador, né? Estou numa transição de carreira para a linha terapêutica e hoje, né, a gente está trazendo aqui um cara que para nós é muito especial, uma pessoa que ajudou a gente a transformar a nossa vida, a transformar as nossas rotinas, a mudar os nossos comportamentos para poder traduzir a nossa vida de uma forma mais saudável. E está com a gente aqui hoje o nosso amigo, querido, Júlio Paiva. É um prazer estar aqui com vocês e desde que vocês começaram esse trabalho aqui, eu tenho certeza que um monte de gente está se beneficiando com tudo isso, né? Então, quando eu olho lá para trás, quando eu conheci vocês e vi o começo, mais ou menos assim, né, nessa área pessoal de desenvolvimento, jamais a gente imagina onde as pessoas vão parar, né? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês e ver o movimento que vocês estão levando adiante aí na onda positiva que vocês receberam. Massa, massa. Muito obrigado, Julião. Julião, e para quem não te conhece, se é que ninguém aqui te conhece, né, dos nossos seguidores, acredito que isso é difícil, mas se quiser dar suas boas-vindas aí, seu crachá. Bem, maravilha. Eu sou Júlio Paiva, eu trabalho com gente já há muitos anos, né? Eu venho de uma área que é o trabalho com treinamento personalizado, né, como personal trainer. E no trabalho como personal trainer eu descobri que eu sou apaixonado pelo ser humano. Então, desde então, eu tenho me dedicado. E no meio desse caminho eu acabei entrando dentro do campo terapêutico, né, terapia sistêmica. Então, atuo hoje com vários negócios, né, várias frentes, produtos e serviços dentro desse nicho que é o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, em muitos casos, né, e até em muitas circunstâncias, até espiritual. Sem dúvida. Em busca aí do desenvolvimento integral do ser humano. Legal. Julião, você está na terapia há 10 anos? Já vão para 12 anos. 12 anos. 12 anos. Cara, dentro desses 12 anos, se você puder dar um diagnóstico da evolução da saúde mental das pessoas, se é que ela evoluiu, o que você vê nesse cenário, nesses 12 anos de consultório? A parte de saúde mental das pessoas está melhor, está pior, está a mesma coisa? Bem, eu vejo a deficiência no mesmo lugar, porque nesse período todo, antes faltava muito conhecimento, faltava conteúdo teórico para as pessoas se desenvolverem. Hoje, tem conteúdo teórico à torta e direito, em todo lugar que você pesquisar. Ao alcance de um celular hoje, um jovem aí tem acesso a mais informações daí do que o Bill Clinton tinha na presidência dos Estados Unidos quando foi presidente. Então, hoje se tem muita informação, só que o ponto que se encontra a deficiência da maioria das pessoas no que refere a desenvolvimento é a capacidade de suportar pressão emocional. Nesse sentido, as pessoas evoluíram muito pouco. Pelo contrário, tem ficado cada vez pior. Quem não suporta a pressão emocional acaba, sem dúvida nenhuma, tendo uma energia dissipada. É para onde vai? Para as doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, entre outras, compulsões diversas em várias circunstâncias de vício, né, e por aí vai. Então, a suportar a pressão emocional, eu vejo que é o desafio mais grave, tanto para homens quanto para mulheres, adultos. Entendi. E depois da pandemia, você acredita que isso piorou ainda? Não, vejo a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo cenário. Eu vejo uma tendência, nesse período que eu tenho observado, uma tendência cada vez mais decrescente na qualidade de suportar a pressão. Antigamente, as pessoas sobreviviam bem.
né? Talvez os meus pais, os seus pais, nossos avós, eles sobreviviam bem, ou seja, eles suportavam a pressão lascada que eles tinham que suportar, sem achar ruim, ou se achava ruim, guardava para eles de alguma forma e aguentava, né? Hoje é o contrário, as pessoas não aguentam e muitas vezes não fazem nem o que antigamente era tido como o básico, que era o vulgo colocar comida na mesa. Hoje, muitas vezes, isso é até um problema. Então, antigamente suportava-se mais, hoje suporta-se menos. Só que antigamente faltava conhecimento, hoje inverteu. A capacidade parece mais baixa, bem mais baixa, né? Mas o conhecimento a gente tem à torta e direito aí uma quantidade muito boa, inclusive, tanto em quantidade quanto em qualidade. Para quem sabe filtrar, né? Exatamente. Aí você fez um comentário, Júlio, que eu achei puxar um gancho aqui. Você falou sobre colocar comida na mesa. Uhum. Que para o nosso podcast é importante porque é o papel do homem, né, dentro de casa. E uma percepção que eu tenho, né, dentro dessa minha transição de carreira que eu tenho feito, que você tem acompanhado, é que os homens têm muito mais dificuldades de procurar ajuda do que as mulheres. Na verdade, você encontra muito mais mulheres buscando ajuda para o marido do que eles mesmos buscando essa ajuda. Com frequência. E por que isso acontece, na sua opinião? Eu acredito que ainda muitos homens têm um estigma de que quem busca trabalho terapêutico, né, tem duas coisas. Uma é os homens que buscam, as pessoas que buscam trabalho terapêutico, psicológico, né, ajuda psicológica e por aí vai, são pessoas que têm sérios problemas mentais. Antigamente tinha esse estigma e muitos homens ainda têm até hoje. No meio feminino, parece que isso já caiu quase que totalmente. Eu não vejo mais casos disso acontecer. É comum você falar, eu tenho um terapeuta. Eu, por exemplo, Júlio, tenho 3 terapeutas. Eu tenho 3, dependendo do assunto eu vou num, dependendo do assunto eu vou no outro, dependendo do assunto eu vou nos 3 e vou coletar informações diferentes para trabalhar essa questão. E o outro ponto é a capacidade que muitos homens querem ter de ser autossuficientes. De falar assim, não, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho. Então você pega assim, um Ayrton Senna da vida, enquanto piloto, era um cara que tinha treinador, era um cara que tinha engenheiro, era um cara que tinha alguém que ajudava ele a montar uma estratégia. Você pega grandes atletas que desenvolvem seus potenciais em todos os níveis. Você pega, por exemplo, o Michael Jordan, quando foi, né, o grande Michael Jordan ali da década de 90, você tinha pessoas junto dele, ali, um deles era o pai, que eram pessoas que davam base emocional, que davam estratégia para o indivíduo. Então, essa tendência de querer ser o homem independente, autossuficiente, no fundo é uma carência, é um problema muito grande, porque nisso faz o homem ficar no isolamento lascado, passando problemas e apertos gigantescos em cima de problemas muito pequenos que seriam resolvidos, às vezes, com a mudança de postura. E tem outro ponto também, que é esse universo psicológico e terapêutico, por muito tempo foi um ambiente muito feminino. E os homens não se conectavam, muitos até hoje não se conectam com um ambiente feminino para tratar questões ligadas à própria masculinidade. Sente mais à vontade em falar com outro homem que entende aquele cenário. E está tudo certo, não que mulheres não tenham essa capacidade, pelo contrário, tem sim. Só que para ajudar um homem a ficar mais homem, eu vejo, né, um profissional que já bebe dessa fonte, né, de energia e pode ajudar a trilhar esse caminho de um jeito mais saudável. Então eu vejo por esses 3 motivos. E uma coisa que eu acho interessante também, Júlio, que eu tenho observado, é que os homens têm falhado nas suas funções mais básicas. Né? E colocar comida na mesa é uma delas. Hoje a gente vê muitos homens de idade avançada, né? Tem 40 anos, vejo homens de 40 anos dependentes dos pais até hoje. Né? Morando com os pais, dependendo dos pais. O cara não consegue fazer nada se não tiver uma mesada da mãe, entendeu? E isso tudo, assim, entendo também que vem de uma mudança na forma de criação dos filhos, né? Que talvez se enfraqueceu. Totalmente. E, assim, a criação de um ser humano que ele é fraco e todo o tempo vítima, né, das situações que acontecem com ele. E dentro disso, queria te perguntar o seguinte. No consultório, existe alguma coisa que é mais comum o homem ter problemas? Você identifica? Assim, cara, de 10 homens que chegam para mim, sei lá, 50% tem a ver com isso. Tem alguma estatística assim? Tem. Acho que até mais de 50%. Na casa ali, talvez até de 80%. A maioria tem uma devoção muito grande à mãe.
E esse é um problema muito sério, porque o cara que está ligado nesse ambiente materno, ele não avança para o ambiente paterno. Ele se torna ou um rival do pai ou um amigo do pai. E nenhuma das duas situações são bem-vindas. O indivíduo precisa ter o seu lugar, né, fora da mãe, fora do universo materno. E não tem como um homem, nunca vi isso acontecer, ficar desenvolvido como homem junto da mãe. Quando acontece de um homem ter potência financeira, aparentemente ser um bom pai de família, né, ser um chefe do lar, mas ele tem uma proximidade, às vezes até emocional, a mãe mora longe ou até já morreu, mas guarda uma devoção muito grande à mãe, esse homem passa a ser uma espécie de panela de pressão e cuidador de vários que ali estão. Então, um ponto é esse, que é a questão de estar muito no ambiente materno. Outro ponto que acontece também é a deficiência no que refere à agressividade. Porque os homens foram ensinados ao longo da criação, como você citou, a criação, né, de filhos, né, o treinamento que se faz com filhos é um treinamento cada vez mais precário, ensinando os filhos a serem bonzinhos. E o homem, principalmente, ele tem a necessidade, né, o menino, ele tem a necessidade de ser ensinado a ser violento. Só que não é ser um violento descontrolado, ele tem que aprender a ser violento e controlar essa violência. Assim ele consegue colocar essa carga, que eu chamei de violência, poderia ser agressividade, mas ele consegue colocar essa intensidade, essa fúria masculina, canalizada, controlada em direção a vários campos da vida. Em direção a estudos, em direção a negócios, em direção à saúde, em direção a posicionamentos, à autoanálise. Então, um indivíduo que não tem esse treinamento para ser e controlar a violência, ele acaba ficando, sim, muito fraco. E conectado ao mundo materno, onde ele é um menino bonzinho ou um menino rebelde. Isso aí é muito comum, cara, muito comum. Eu e o Marco Túlio, a gente gosta de trazer uma linha aqui para o podcast, o seguinte: todos nós temos defeitos, qualidades, e todos nós temos que trabalhar e olhar para os nossos demônios. Nós não pregamos essa perfeição que os gurus da masculinidade aí pregam, né? Que você é um homem com um machado na mão e vai lutar contra o mundo e tal, e vai lá e passa uma cartilha pro cara. Não existe cartilha, não tem cartilha. O homem, ele se molda ao longo da vida, né? Ao longo da vida com outros homens, igual você disse. Essa questão materna, na minha visão, qual que é o grande problema? Um problema que eu passei, inclusive. É o pedestal que o homem, e a mulher também, mas aqui no caso os homens, colocam a mãe num pedestal. A mãe é uma santa. A mãe é um anjo que não peca, que não erra. Não trepa. Que não trepa, não transa com o pai, não faz nada, que não fala palavrão, que não erra, que não briga. Então, os homens, eles têm esse grande defeito, de colocar a mãe num pedestal, inalcançável até. Então, a mãe, ela não faz nada de errado. E aí sobra para o pai, muitas vezes. Que é o errado da Que história. é o errado da história sempre, independente do que aconteça. E aí, ao invés dessa pessoa, desse homem, se fortalecer nessa energia paterna, ele acaba repelindo ela em alguns momentos por estar endeusando essa mãe. Né? Isso aí é uma coisa que eu vejo com muita frequência e, como eu disse, eu passei por isso. E a primeira coisa que é primordial, na minha visão, para o cara começar a trilhar esse caminho para firmar a masculinidade dele, é tirar a mãe do pedestal e assumir. Não, a minha mãe é uma mulher comum, exatamente. Minha mulher é uma mulher comum. Ela erra, ela prejudica as pessoas, consciente ou inconscientemente. Ela transa, ela tem desejos sexuais, ela tem desejos obscuros, como todos nós. Ela é uma pessoa como qualquer outra. E aí você consegue se conectar com a força paterna. Isso daí eu vejo que é muito importante no primeiro passo, né? Para o cara virar homem, vamos falar assim. Isso deve começar prioritariamente aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade já começa ali uma cisão, uma interdição paterna, onde a criança não é tratada mais como um bebezinho, né? E com o pai ele vai ter mais aventura. Só que muitas vezes os pais estão dedicados a só pôr comida na mesa, tá fora, preocupado. Quando tá fazendo isso, né? E aí sobra para a mãe treinar o menino a ser homem. Só que nesse treinamento de treinar a ser homem, ela treina o menino para ser o homem perfeitinho.
Dela. Para O homem ela. ideal dela, né? Ideal dela. E o homem perfeitinho para a mamãe, o menino perfeitinho que vira o homenzinho da mamãe, o homenzinho da casa, ele se torna o ideal para a mamãe e não é o ideal para o mundo. E não sendo o ideal para o mundo, ele fica preso num estigma de defender as diretrizes que a mãe, então, instalou nele. É a hora que esse indivíduo vai para a vida, vai para o mercado de trabalho, vai para a lida, né, profissional, vai para o ambiente de relacionamento. É um caos lascado. Isso aí é complicado, cara, porque eu vejo, mais uma vez falando que aqui a gente traz que não existe cartilha para ser homem. Não existe cartilha para se tornar um homem. Você se torna um homem ao longo do processo, cada um tem seus processos a serem curados, cada um tem seus demônios a serem enfrentados. Mas um grande desserviço que muitas pessoas fazem na internet hoje, pelo menos, é fazer essas cartilhas. Para você ser homem, você tem que se portar dessa maneira, você tem que fazer tal coisa, você tem que tratar a mulher desse jeito. Muitos falam em tratar mulheres, às vezes até subjulgando a mulher. Como se fosse... Eu faço uma comparação como se fosse aquele cara que acha que Deus está na Bíblia. Deus não está na Bíblia, irmão. Deus está em todo lugar. Mas muitas pessoas colocam a Bíblia embaixo do braço e não fogem daquilo ali. Né? Para eles, Deus é aquilo ali. É o mesmo movimento que, na minha visão, está acontecendo dentro da masculinidade na internet. O cara vai, baixa a cartilha e ele vai seguindo a cartilha. Só que aí ele está vivendo uma vida de mentira, cara. Porque ele não encarou os demônios dele da forma que você tem que encarar. Cada um tem seus problemas, você é terapeuta, você sabe disso. Nenhum caso que chega lá, óbvio que em algum momento eles convergem em alguma coisa que é comum, mas cada um é apresentado de uma forma. E isso é muito perigoso, cara, muito perigoso, porque você está criando homens de mentira, homens de mentira. Homens teóricos. Homens teóricos, exatamente. Homens que a hora que a corda apertar, meu irmão, vai peidar com certeza. Não vai virar... Pressão emocional não tem nada. Isso é muito perigoso, porque você cria uma cortina de fumaça no negócio. Aí é pior ainda, porque se o cara já tem dificuldade em procurar ajuda, e onde ele procura não vai trazer a solução que ele precisa, Esquece. meu amigo, aí é buraco. O cara se enfia no buraco mesmo. É a ladeira abaixo. Não tem saída. É o que eu vejo muito hoje nos vídeos que você me manda, nos vídeos que você me manda. Às vezes tirando sarro dessas coisas, mas, cara, são conteúdos que tem que dar risada, porque não tem condição. E aí, assim, o tanto que o acompanhamento profissional é importante, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando da raiz do problema. A gente está falando da criação de um filho de 3 anos, que vai se tornar um homem um dia de 40 anos, e não vai ser um dependente emocional, vai ser um cara que vai ser o provedor, vai ter uma mulher saudável do lado dele, porque ele vai escolher uma mulher saudável, sendo ele um homem saudável, né? E a gente está falando da raiz. Todo esse conteúdo que a gente vê na internet não fala da raiz do problema, Não. fala do sintoma. A gente não trata sintoma, a gente trata o problema na raiz, para poder resolver de fato. Né? Então, essa linha que você trabalha dentro da constelação sistêmica, ela é muito assertiva e como você disse, né, Júlio? Tendo mais homens nessa linha, né, a gente tende a trazer mais pessoas para poder ajudar no consultório, mais homens para ajudar no consultório. Né? Hoje, os meus clientes, a maioria são homens. A maioria são A maioria são homens. Maravilha. Então, quer dizer, já estou entendendo que as pessoas estão começando a buscar. E tendo um homem conversando, né, para poder trocar ideia, falar da vida, falar de problemas que eu posso ter que vai influenciar na vida do cara, né, contar um pouco da minha vida para ele, contar dele para mim, eu acho que vira um negócio que é saudável e construtivo para os dois. Eu acabo aprendendo muito também. Tem um homem de verdade, né? Vamos falar assim, um homem de verdade no sentido de um cara que tá ali te escutando e ele também tem problema para um caralho, entendeu? E ele reconhece isso e tá tudo certo. Estamos ali para caminhar junto e aprender. Obviamente que o terapeuta, o papel dele é ter mais conhecimento nesse ramo do que você, mas um homem de verdade, não um homem que você vai chegar lá e ele vai estar fumando um charuto. Eu não tenho nada contra charuto, gosto muito, inclusive. Mas ele tá dentro daquele personagem, você entendeu? Dentro daquele personagem. Ele pegou uma bengala, um charuto e uma cartola de preferência. Não, a cartola é legal, eu gosto. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Aí o cara tá ali naquele personagem, entendeu? Ou então é o contrário, o cara é totalmente soft. E aí o cara cai na mão de um cara soft, aí ele tá lascado, meu irmão, porque o cara vai afundar mais ele, que aí ele vai desconstruir o homem.
Você tem que ser um homem desconstruído. E aí vai tirar do cara a violência. Isso. No fundo, o que eu gosto de fazer é o contrário, principalmente com homens. Eu gosto de aumentar o nível de agressividade que esse homem tem e o nível de controle sobre essa agressividade. Um profissional, um empresário que vai para cima do negócio, que bota para quebrar e vai para resolver problemas de clientes, oferecer soluções, abrir produtos e serviços e multiplicar isso, é um cara violento. Não é um violento que vai agredir os outros exatamente, mas essa fúria interna está sendo convertida e canalizada. O que acontece quando o sujeito não se conecta é que ele vai tentar ser uma pessoa filosoficamente certinha. E isso acaba que, no fundo, é só um verniz. E verniz dura algum tempo, às vezes, mas é só um verniz. O que está de problema lá embaixo do esmalte o problema vai piorar, a tendência é piorar. Ele vai ficar o bonitinho, né? Vai ficar o bonitinho, que você falou lá no começo. Vai ser o bonitinho, mas o bonitinho não resolve porra nenhuma, né? Exatamente. Eu gosto de fazer isso também, muitas vezes, com mulheres. Ajudar as mulheres a ficarem também mais agressivas. Legal. Não agressivas de ficarem, loucas, emocionalmente descontroladas. Não, é o contrário. Colocar essa agressividade na direção das coisas que precisam. De problemas que têm que ser enfrentados, de posturas que têm que ser aplicadas na vida, às vezes até contra a própria vontade. Por muito tempo eu atuei principalmente como terapeuta. E o terapeuta, ele ajuda, recomenda, mostra onde está o trauma e ajuda o indivíduo a sair desse lugar. Já de alguns anos para cá, uns 3 anos para cá talvez, eu tenho entrado mais no lugar de mentor também. Eu vou nos 2 lugares. Qual a diferença básica? O mentor diz o que fazer. O terapeuta recomenda e o cliente se vira. O mentor fala, não, faça isso aqui. Pega na mão e... Fala, é aqui que você tem que fazer. Você topa? Topa. Sem Beleza, negociação. então. Vamos trabalhar desse jeito? Vamos. Então é desse jeito aqui. E você aguenta? Aguento. Então bora. Esse é o caminho, vamos lá, né? É desenvolver essa força masculina, tanto em mulheres quanto em homens. Crianças, cara. Nossa, eu tenho preguiça de trabalhar com criança. Porque criança tem que ter um jeito, né? De lidar, enfim. Com a minha filha eu não tenho preguiça. Tenho uma filhinha de 5 anos, mas com ela eu faço papel de pai. Né? E acaba sendo um mestre, um mentor também. Sem dúvida. Agora, no consultório, eu tenho recebido muitos jovens. 12, 13, 14, 15 anos. E eu sempre tive resistência. E aí o acordo que eu faço com os pais é, olha, eu vou tratar seu filho como adulto. Se eu for atendê-lo, eu vou tratá-lo como adulto, tanto no vocabulário quanto na postura. E se você estiver de acordo, se vocês, os pais, estiverem de acordo, assim eu procedo. Legal. Então, até hoje só tive resposta positiva. Então, para ajudar mais cedo a desenvolver essa força e canalizar isso em direção a uma coisa saudável. Quem vai já está ciente, né? Do rolê. Sabe que o negócio não é Não tá ali para brincar. passeio no parque. Não tá ali para brincar. Pode ser uma sessão, pode ser um tratamento, um acompanhamento breve, mas um acompanhamento tranquilo. Não é porque ele é tranquilo que ele deixa de ser... Sério. Exatamente. Sério e forte. Ô, Júlio, você falou uma coisa que esse trabalho que você faz com as mulheres, né? De trazer essa força que é uma energia masculina da agressividade para elas, né? E aí é uma coisa que é interessante, né? Quando a mulher progride, se o homem não acompanha, se ela tem um marido que não acompanha, Fica pra trás. o cara fica para trás. Com certeza. Né? Então, assim, tem percebido também que tem muitas situações em que a mulher chega no consultório e fala, olha, eu tô me desenvolvendo, tô fazendo terapia, tô me tratando, meu marido não olha mais para mim, o sexo não funciona mais, os meus ideais não são mais os ideais dele, eu olho para ele, tá cansado sempre. Galera, masculina aí, ó, corre atrás, filho. Abre o olho, legal. Abre o olho. Vai de plantão. Abre o olho, porque se a mulher evolui e o homem não evolui junto, você vai tomar um pé na bunda, você vai sair do lugar porque você vai tomar um pé na bunda, ou você corre atrás, cara, para poder acompanhar a mulher, porque é assim que funciona. E o contrário também, viu? Não vamos passar, dar porrada só num lado, não. O outro lado também. Mulheres, vocês vivem pedindo pro homem de vocês mudarem, mas será que vocês querem que ele mude mesmo? Eu vejo muitos casos desse. A mulher vive reclamando do marido. O marido procura ajuda, faz terapia, melhora, vira um homem de verdade. E aí a mulher espana. Por quê? Porque no fundo ela não quer um homem. Ela tá ali só reclamando, mas ela não quer um homem. Ela quer que o cara continue sendo o filho dela, ao invés de marido.
Então, mulheres, se vocês pedem a mudança dos seus homens, mudem também essa postura, caso você tenha ela, entendeu? A gente tem que bater nos dois lados, eu acredito que é importante. Que é aquilo que você falou enquanto o Marco Túlio estava falando. Muitos caras se portam como filhos das suas esposas. Isso aí é muito comum. E são coisas que, depois que a gente fez o mecanismo alfa, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, são coisas que depois que você aprende a ver, não dá para desver. Vamos Depois dizer assim. Não tem jeito de desver. Não dá para desver. Não dá para desver. Você bate o olho num casal na rua ali e você fala, vixe Maria, faz a leitura. tá lascado, meu irmão. Exato. E Aonde? todo casal é complementar. E onde essa dinâmica pode levar, Julião? Um cara que se comporta como filho da esposa. Bem, o cara que está se contentando, ou às vezes nem sabe que está nesse lugar, mas ele fica no local de filho da esposa, ele fica fraco. Porque, primeiro, que ele não tem uma potência masculina tão forte. Ou seja, como Freud falava, a libido dele é baixa. É baixa não só no sentido de sexual exatamente, mas a montagem do vínculo com outra pessoa é muito baixa. O vínculo que ele monta com outra mulher, né, é muito baixa. Então, o vínculo do casal precisa ser pautado na energia sexual e no sentimento, né? Prioritariamente. Ainda tem outros dois pontos, mas prioritariamente é energia sexual e sentimento. Porque o indivíduo ele pode ter uma conexão, uma energia sexual forte, mas ele tem um sentimento de amizade, de companheirismo apenas ali, e essa energia sexual vai para fora da relação. É onde ocorrem as traições. Exatamente. E aí você olha, bem, esse cara tem uma energia sexual alta, essa mulher não tem. E eles têm uma relação muito boa, tem alguma coisa estranha acontecendo. É bem possível que ela esteja fazendo papel de mãe desse cara, ela é um suporte emocional para ele. Talvez essa mulher nem queira direito um homem, né? Muitas reclamam que o homem quer ter relação sexual aí 3, 4 vezes na semana, 5, e acha ruim. O que seria normal, né? O E que bom, seria tranquilo. saudável. Eu costumo falar que, pelo menos, não tem conta, cada casal é um casal, mas pelo menos o casal precisa ter ali uma frequência de 3 relações sexuais na semana. 2, eles têm uma relação sexual talvez mais tranquila, e a terceira tem que ser selvagem. Tem que ser com uma pegada diferente. Porque uma energia que o casal pouco pratica dentro do relacionamento, ao longo dos anos, essa energia vai sumindo. É a energia de amantes. O ideal é que a mulher, a esposa, seja amante do marido e o marido seja amante da esposa. Só que não dá para ser amante o tempo inteiro. Eu coloco que dentro do relacionamento a pessoa tem que ter 4 funções. Tanto o marido quanto a mulher. A primeira função é de amante, a mais importante delas. A segunda é de amizade. A terceira é de companheirismo. E a quarta é a rotina doméstica. Desses todos, a força diamante tem que ser a mais forte. Só que ela não consegue, não dá para permanecer o tempo todo alta. Vamos pôr assim, 40% para energia diamante e 20% para o restante. Seria talvez um número interessante. Talvez. É claro que isso é só uma referência. Porque pega, por exemplo, um dia que a mulher está numa cólica pré-menstrual e com dor e não dá para entrar nessa energia diamante deliberadamente. Ali vai precisar mais de um companheiro, de um amigo, vai precisar mais ali de alguém que ajuda, né, a facilitar a rotina do dia a dia. Que dá o suporte. Exatamente. E então esse percentual dessas 4 funções ele precisa flutuar. Mas a energia diamantes ela precisa ser cultivada dos dois lados. E isso é o grande mito que contam pra vocês aí, homens, e essa piadinha escrota para um caralho, que todo mundo conta, risadinha em casamento, casou agora, acabou, né? Agora não trepa mais não, agora não cai nessa não, meu irmão. Não cai nessa porra, que senão você vai se lascar. Depois que você casou, meu amigo, aí que você tem que chinelar mesmo. Aí que você tem que fazer o máximo de esforço pra ter relações sexuais com a sua esposa. E esse recado vai para as esposas também, viu? Porque, igual o Júlio falou, a energia diamante ela é muito importante. Então não cai nessas piadinhas, não, irmão. Não cai nessas piadinhas de futebol, casou, acabou, não sei o quê, agora casou, tá fudido. Não cai nessa, não, irmão. Não cai nessa, não, que você vai pro buraco. Vai pro buraco.
Ou você vai tomar um chifre, ou seu casamento vai ser uma merda, ou os dois. E aí você escolhe o que você vai querer. Ô, Julião, e outra coisa, pensando aí, né? Você tem uma filha de 5 anos, é a Pietra. E aí, dentro da construção do feminino saudável, né, para que essa mulher se torne uma mulher adulta saudável e não veja o esposo, o parceiro como pai ou filho. Como é que é o papel do pai nesse sentido na criação da filha? Bem, o primeiro masculino que a filha vai conhecer é o pai. É o primeiro masculino. E se esse masculino for bem-vindo na vida dela, já começa a ter uma boa impressão do que é homem. O que acontece em casos contrários? Muitas mulheres têm uma experiência muito ruim com os pais, com o pai. Uma mulher, quando criança, tem uma experiência muito ruim com o pai, vê um pai agressivo, vê um pai que não se envolve, um pai estúpido, que muitas vezes consegue até manter a organização financeira, né, da casa, sustento financeiro da casa, só que não consegue muitas vezes passar para essa filha a impressão, as boas-vindas, falar: olha, filha, existe aqui o mundo masculino e existe o mundo feminino. O masculino vai ser conhecido através do contato, do convívio com esse pai. Então, a primeira coisa que a filha vê no pai é um herói. E o pai herói, pô, Júlio, mas é muito fantasioso. Mas a criança vive num ambiente de fantasia. Ela precisa disso. É para que ela veja no pai um pai herói que consegue lutar contra um gigante e vencer a guerra. Que consegue lutar contra um urso, contra um leão e vencer o leão e o urso. Então, aprender a conhecer esse masculino é o primeiro passo. E ao longo do desenvolvimento da filha, assim aos 3 anos, quando o filho começa, deve, né, pelo menos, mais ou menos nessa fase, a ter um contato maior com o pai, a menina também. A diferença é que a menina vai para a energia do pai e volta para a energia da mãe para aprender a ser mulher. E aí, o menino não, ele já vai para a energia do pai cada vez mais e não volta mais. E chega um momento que a mãe se torna mais desnecessária na vida desse filho e ela se torna mais necessária na vida da filha. Porque com a filha ela ainda tem uma missão de ensinar essa filha a ser mulher. Já o menino não. O menino, eu costumo dizer para os jovens aí de 12, 13 anos, falar assim: você sabia que sua mãe morreu? Eles falam assim: como, cara? Ela me trouxe aqui agora há pouco. Não, cara, ela já morreu. Quem cuida de você? Quem lava o seu saquinho? Quem que lava o seu pingolim? Aí eles ficam assim, né? Sou eu, pô. Então, velho. Então pronto. Quem cuida de você é você. A sua mãe é para ser uma professora de vida. Ela agora é uma espécie de mestra, mas enquanto mãe a função já acabou tem muito tempo. Agora você vai aprender a ser a sua própria mãe. Claro, quando você tiver dúvida, você recorre a ela. Ela vai ser sua mestra, vai te ensinar. Mas o caminho já é a sua mãe morreu. E não está presente há muito tempo. Você usou um exemplo para mim uma vez, numa sessão, que ficou na minha cabeça, eu guardei isso porque é muito didático. Não é esse que você está pensando, não. Eu não vou falar isso, não. Você fala, senão eu vou expor demais. Eu sei qual que é essa. Piadinha interna aí, vocês me perdoam, entendeu? Não vou revelar. Essa não dá. Também que não... Essa é bem pesada. Mas você me disse o seguinte, que até determinado momento da vida, os pais eles são como um porto. A gente é como um navio e os pais são como um porto. Quando você tem a necessidade, você atraca ali, se abastece e segue viagem de novo. Deu necessidade? Volta, atraca, se abastece e segue viagem. E a partir de determinado momento na vida, os pais se tornam um farol. Você não atraca no farol. O farol é apenas uma direção. Quando você tem alguma dúvida de alguma coisa, você vai buscar um direcionamento nos seus pais e não resoluções. Você vai buscar conselhos. Esse exemplo aí ficou muito didático e ficou muito claro na minha cabeça. Essa transição de você não depender mais dos seus pais. Óbvio que cada pessoa passa por isso em um determinado momento, mas o ideal é que passe por isso o quanto antes. Quanto antes, né? Sem dúvida. Cara, isso é bonito demais. É bonito demais. Isso é muito bonito, porque a gente está falando de ajustar os comportamentos, o nosso comportamento como pais, né, enquanto pais, pai que eu sou, pai que vocês dois são, para poder criar pessoas saudáveis, que consigam nos olhar lá na frente como faróis. Né? E isso é um desafio muito grande, mas para mim, assim, de longe,
é, para mim, a jornada mais perfeita que o ser humano tem, cara. Que é criar um filho. Quer ser presente na vida de um filho. Quer se dedicar para isso, para essa função que é tão importante. E é interessante que olha só onde que a gente vai parar. Para chegar essa energia no filho, essa energia de saúde, de força, de agressividade controlada, né? de amor próprio, que aí a gente entra um pouco na dinâmica feminina, né? Para chegar nisso, o casal precisa investir numa coisa chamada sexualidade. Ou seja, quando eu dedico a minha energia na minha esposa, de forma adequada como homem, como marido, como amigo, como companheiro, o casamento ganha, e esse casamento transbordando energia vai sobrar, vai transbordar energia na vida dessa criança. E aí esse filho acaba. Outro ponto que a filha aprende sobre essa energia masculina é como o masculino do meu pai trata o feminino da minha mãe. E a hora que a filha vê isso, nossa, ele é carinhoso com ela. Ele diz que a ama, ele demonstra, ele traz flores, ele está presente, ele divide tarefas com ela. Ué, meu pai também lava a louça, e etc. Ou seja, é um masculino que é forte, é presente e faz parte do traquejo do dia a dia, né? Facilitando a vida de todos. E se o pau quebrar em alguma circunstância, cadê meu pai? Eu sei eu sei que nele eu posso buscar apoio. Cadê minha mãe? Eu posso buscar apoio nela. Então, essa transição da criança. Por isso que criança não pode ficar no meio de casal. Se a criança fica nesse lugar e observa, é bacana. Minha filha estava numa fase, parece que ela saiu. Estava numa fase que o tempo inteiro ela queria ficar no meio. Não, eu quero sentar no meio de vocês. Não, eu quero aqui no meio. Então, para não ser uma coisa rígida, estúpida, não, você não pode ficar no meio porque não é por aí. Ô filho, vem cá. Nós amamos ficar junto de você. Ao mesmo tempo, primeiro acolhe. E aí, ao mesmo tempo, fala, olha, mas o papai ama a mamãe. Ela é minha esposa, ela veio antes de você. E a mamãe vai lá e fala, a mamãe também ama o papai. A gente se conheceu e aí começa uma história para contar de como se conheceram e se conectaram. Para quê? Para que essa criança se entreta. A criança adora história. Entreta e comece a perceber, nossa, eles existem antes de mim. Eles não estão juntos por minha causa, eles estão juntos porque eles querem. Nossa, eu posso fazer parte disso também. Hoje ela já não está mais querendo ficar no meio. É normal a criança querer ficar. Acolhe e tira. De um jeito saudável, tranquilo. Às vezes algum dia deixa passar, não é um problema, mas ela não pode permanecer. Então, para que ela não fique presa ao masculino do pai, porque ela pode ficar presa de duas formas. Uma, ela fica presa, a filha, presa no masculino do pai, porque o pai é estúpido, então ela exclui, e ela vira uma protetora da mãe, e ela vai crescer como uma guardiã da mamãe, se torna ao longo da vida mãe da própria mãe. Ou, em algum outro momento, a mãe não é tão presente, ela se apaixona pelo pai, busca no pai a força materna, e aí o pai constrói na filha a força feminina. Só que a menina construída, a força feminina construída por um homem, é uma filha preparada para ser a namoradinha do papai. E claro, quando eu falo isso, é dentro de um sentido energético. Exato. E aí a filha passa a ter o pai como um herói. Quando a filha tem um pai, né, o tempo inteiro como um herói, no início é legal, mas quando isso acontece já na adolescência adiante, essa mulher vai ter sérios problemas em encontrar homens adequados. Por quê? Todos os homens que ela vai buscar são homens mais fracos. Porque o perfeito é o pai. E a hora que vai fazer a transição para buscar um homem saudável, ela vai buscar um homem mais fraco. Porque no homem mais fraco, ela manda. Ela manda nele. Ela faz. E outra, ela continua sendo a devota do papai. Filhinho do papai. Então, todo o envolvimento amoroso lá adiante vai implicar numa cisão aqui. E o melhor caminho nesse sentido é educar essa criança para receber a carga positiva, principalmente colocando a mãe aqui em primeiro lugar. A esposa, no caso. Legal. Vamos pôr mais uma pimenta nesse negócio, porque isso aqui tá muito bonitinho. Bora. Qual que é a sua opinião sobre homens que se vestem de mulher para brincar com as filhas? Horrível. Horrível. Porque parece bonitinho. Eu lembro disso. É legal, né? Eu lembro disso há algum tempo atrás. Um amigo que você conhece ele nasceu, a minha filha nasceu num dia
E eu acho que o filho dele nasceu um mês depois, né? E aí, é claro que eu não vou falar o nome dele, né? Depois eu conto em off. E aí, depois de algum tempo, a gente ali convivendo, e as crianças junto e tal, ainda bebês, ele rachando. Teve um dia que a gente estava sentado, ele rachando o bico lá, rindo de mim, né? Você é pai de menina, aí rindo, né? Eu falei assim, lá vem, o que esse cara vai soltar? Aí ele falou assim, daqui a um tempo a sua filha vai querer brincar de menina. Eu falei, e daí? Ela vai querer te pôr chuquinha, vai querer te passar batom. E daí? Ela pode querer isso. Mas aí você vai ficar engraçadinho demais de batom? Eu falei, não. Ela querer é diferente do querer. Exatamente, mas de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Não, mas por que não? Qual que é o problema? Eu falei, o problema é que essa filha vai aprender a força masculina vendo o pai dela. O primeiro masculino dela é o pai. E se é um masculino que se adapta demais à vontade dela, a ponto de descaracterizar a própria força, a própria essência masculina, não faz sentido nenhum. Ela vai aprender a se relacionar com um masculino fraco. Um masculino que se adapta às necessidades ou às vontades de um feminino. E quando ela for para a vida, ela não vai encontrar isso, a menos que ela vá procurar homens fracos. Então, para eu treinar essa criança, treiná-la para ela buscar homens fortes, eu tenho que mostrar para ela um masculino forte, mas que, ao mesmo tempo, é carinhoso, é amoroso, é presente, né? E é firme, se for preciso. Minha filha, às vezes, ela exige firmeza, uma firmeza serena, mas exige. Né? Ontem mesmo foi um caso desse. A gente estava num local público e ela começou a molhou o vestidinho dela, a fantasia que ela estava usando, e ela deu uma crise de choro porque ela queria trocar a saia. Falei, filha, vamos lá no carro. Lá no carro tem uma roupa sua, a gente pega aquela roupa lá e coloca. Eu quero uma saia. Ela ficou repetindo que era saia umas 50 vezes. Eu quero uma saia, eu quero uma saia. Falei, então vamos buscar uma saia? Vamos. Então, mas antes eu preciso buscar uma coisa lá dentro. Pode ser? Pode ser. Pronto. Esqueceu da saia, voltou lá para dentro e não trocou de roupa, coisa nenhuma. Tá tudo certo, segue. Exatamente. Então, para o homem se descaracterizar de masculino, ele presta um desfavor aos filhos. Não só às meninas, mas imagina um menino isso que eu ia perguntar. assistindo essa cena, o pai vestido de menininha para brincar com a filha. O que é ser força? O que é ser masculino? E aí na cabeça desse menino vai virar um parafuso. Fala, peraí, esse é meu pai? Engraçado, eu não sabia que ele tinha esse negócio. Sabia que podia fazer isso, não? Ele vai para dois caminhos. Ou ele vai no mesmo caminho do pai e se torna um masculino fraco, né? Ou ele vai no caminho oposto e detona o pai e se torna o oposto. E fica, às vezes, um homem extremamente estúpido. Né? Então, avesso a mulheres. Machista. Fica quase que avesso, né? Exatamente, o cara agressivo demais, né? É o que a gente vê hoje nos Red Pill aí, né? Que, na verdade, esses Red Pill é um bando de criança, na verdade, na minha visão. E alguns são criança e outros não gostam de mulher, né? Que é essa dinâmica. O cara, ele fica estúpido, agressivo, a ponto de quase parecer que ele não gosta de mulher. Mulher pra ele não é nada e você tem que se proteger das mulheres. Cara, toda vez que eu escuto isso, me dá até uma raiva que eu não gosto de nutrir dentro de mim, cara. Cara, você tem que se proteger das mulheres. Mas se proteger do quê, irmão? Do que você tem que se proteger das mulheres? Você tem que ser um homem firme e conseguir conquistar uma mulher firme. E vocês dois formarem uma família firme. E é isso. Aí fica nesse joguinho de empurra. Não, eu não posso fazer isso daqui porque senão vou estar dando muita chance para ela. Não sei o que, igual o fera do Campari lá. Não, se a mulher me ofereceu uma cerveja, vá a merda, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí demonstra mais fraqueza, na minha visão, do que força. Mas é o que você acabou de falar mesmo. Se você tem um homem fraco, ele vai buscar uma mulher fraca. Ele não suporta ter uma mulher forte do lado dele. Exatamente. Ele não suporta. É muita pressão. A mulher vai mandar nele. A mulher vai ser o homem da casa. Ele não vai ser ninguém dentro de casa. E aí a gente vê a importância da criação, né, cara? Do tanto que você criar um filho da maneira correta, você treinar um filho, igual você disse, é importante. Porque certos movimentos que você faz, é bonitinho, é fofinho, olha lá que bacana. Ele tá colocando uma sainha, ele tá passando a maquiagem. Cara, você pode arrebentar a vida do seu filho ou da sua filha mais na frente. Você pode estar inconscientemente criando traumas
na vida dessa pessoa. Ou eu tô falando merda? Não, é isso mesmo. Eu vou fazer uma comparação diferente aqui. Imagina um empresário brincando de ser criança no ambiente profissional. Como que os funcionários vão olhar para ele? Zero respeito. Ele está prestando um desfavor para esses funcionários, porque perde a referência, o capitão está desse jeito, o que vai sobrar para o marujo? Em casa não é tão diferente. É a mesma coisa. O capitão ele dá o exemplo. E da mesma forma, a mãe apresenta ali para a criança uma proposta saudável, né? Uma proposta feminina. Não é uma proposta de uma mulher mulambenta. Também é horrível, apesar, né, que muitas nem se importam. Em casa parece um mulamba, assim, né? Tem uma mulher que eu gosto muito do que ela traz, que é a Samia Marsili, a esposa do Ítalo. Né? E ela comenta sobre a importância que a mulher, a importância da mulher se vestir bem mesmo em casa, se vestir de uma maneira adequada, porque fica parecendo que a mulher fica bem vestida só para sair. E em casa, mesmo com tarefas simples, é para que ela esteja bem vestida. Onde está o lugar mais importante dessa mulher, que é a família? Então, ou seja, ali ela tem que estar bem vestida. Por muito tempo, eu não me importava tanto com isso. E aí eu comecei a perceber que não estava tão legal. Que quando eu ficava em casa, mesmo em casa, bem vestido, com perfume, barba feita, né? O cabelo penteado é uma coisa que não é tão necessário, dentro das circunstâncias. Né? Porque não estamos num momento favorável, capilarmente falando. Estética. Né? Então, isso ajuda a alimentar essa dinâmica dentro do lar. E quando a criança observa, um dos lugares mais fortes de aprendizado da criança é em casa, aprendendo com os pais os exemplos. A criança não costuma fazer o que pai e mãe fala. Eles costumam fazer o que pai e mãe faz. Cara, eu vejo isso no Miguel diariamente. Diariamente, cara. Ontem, porque às vezes eu vou tomar banho e já aproveito e dou banho nele, né? Aí ontem, cara, isso acontece o dia todo quando eu tô com ele. Eu fui, entrei, eu falei pra ele, vai lá pra debaixo do chuveiro. Ele não foi, ele ficou me olhando. Aí eu peguei e coloquei a mão embaixo da água pra ver se estava quente. Ele foi lá e colocou a mão embaixo da água também. Eu coloquei o pé assim pra ajustar o tapete. Ele foi lá e colocou o pé também como se estivesse ajustando o tapete. Falei, caralho, esse negócio é mais sério do que eu penso. Imita. Eu e o Marco Túlio, a gente conversa muito sobre isso. Fala, cara, os nossos filhos, eles imitam a gente num nível que chega a ser assustador, cara. Chega a ser assustador. Esses dias também, tava tomando café com ele no colo. E aí eu dou um pedaço do meu pão pra ele e tal, e a gente vai comendo junto. Eu como, coloco o pão no prato. E faço assim com os dedos para tirar o farelo. Ele faz na mesma hora. Ele come, coloca o pedacinho dele no prato e faz assim com o dedo. Cara, é igual, é idêntico. Seus filhos, senhores e senhoras, eles vão imitar vocês. Isso eu falo desde quando eu comecei a disponibilizar conteúdos na internet, etc. Você vai criar seu filho pelo exemplo. Não é com cartilha que você cria seu filho. Você faz seu filho ser um homem digno sendo um homem digno. Você faz a sua filha ser uma mulher digna, sendo uma mulher digna. Não adianta você falar para o seu filho comer brócolis e chegar em casa com um pacote do McDonald's, meu irmão. Não adianta. Para você fazer ele comer brócolis, você tem que comer o brócolis. Ele vai comer porque você come. Porque se você faz, é bom. A cabeça da criança é isso. Meu pai está fazendo, então é bom. Então eu vou fazer também. Se você grita com as pessoas, ele vai gritar com as pessoas também. Porque ele acredita que aquilo é bom. Ele não sabe o que ele está fazendo, muitas das vezes. Mas ele está te imitando porque você é a referência. Então, meu irmão, se você quer ter bons filhos, sejam bons pais. Sejam homens honrados, homens direitos, homens honestos, mulheres honradas, mulheres direitas e mulheres honestas. É muito simples você criar um filho dessa forma. E mantendo a pauta dos pais, Julião, e a questão dos pais que realizam os seus desejos nos filhos? Por exemplo, o pai sempre quis ser um jogador de futebol, mas nunca teve competência ou oportunidade para isso, ou os dois. Então, quando o filho dele nasce, ele quer que o filho dele seja jogador de futebol de toda maneira. Como que é essa dinâmica? Nesse caso... Deixa eu só fazer mais um comentário, porque eu acho que não precisa nem ir tão longe assim. Vou fazer um comentário, inclusive, sobre eu me auto-observando. Teve muitas vezes que o Theo me pediu um presente
Pai, me dá um presente de Natal? Eu ia lá e dava um presente mais mirabolante para ele. Cara, ele olhava o presente, brincava um pouquinho, depois ele entrava numa caixa e falava assim, pai, desenha aqui um foguete. Para quem que eu tava dando aquele presente? Era para ele ou era para mim? Pra Era você. Pra você. Exatamente. Então, assim, não precisa nem ir muito longe, não é questão de sonhar. Cara, parte do simples. Quando você dá um presente pro seu filho, você está presenteando com a coisa que ele quer ou que você está se realizando? Que é o que sua criança gostava. Festa de aniversário também, a gente vê festas de aniversário gigantescas. Você vê que a festa não é para criança, é para o pai, é para a mãe. Entendeu? É muito claro essas coisas. Como que se desenrola essa dinâmica? É um problema sério, porque os pais que fazem isso, eles não estão olhando para os filhos. A frase que eu costumo usar é: os pais não estão vendo os filhos. Quando eu digo para um pai ou para uma mãe que está nesse comportamento, eu costumo dizer assim: você, fulana ou fulano, você não enxerga seu filho, você enxerga a sua própria necessidade. E quando você está dando para o seu filho o que você queria, né, seja um presente, ou seja, levando ele num caminho que era interessante para você, mas que você não foi, você, no fundo, está olhando para você mesmo no passado. Só que você está usando o seu filho para isso. Se você se importasse com seu filho, você dava atenção para a necessidade dele, e não para o que você precisou e no passado e não teve. Ou seja, essa falta sua é um problema seu. Essa dívida você não descarrega ela em cima do filho ou da filha. E os pais ficam indignados, geralmente, assim, consigo, de receber essa informação e falar, cara, isso me doeu demais, que eu não, me doeu você falar que eu não olho para minha filha, que eu não olho para o meu filho. Se doeu, é verdade. Falei, que bom que doeu, era para doer mesmo. Se for preciso, a gente joga um pouquinho de álcool em cima, Põe né? fogo. Se for preciso, para poder chocar mesmo. Porque quando a pessoa é chocada na percepção dela, ela tem condições de mudar. E esse é o papel do terapeuta, né, cara? O terapeuta não é o cara que vai lá pra passar a mão na sua cabeça. E assim, você só consegue se auto-observar dessa forma exercitando. Tem que ser um exercício. Cara, fiz uma vez. Vai ser aniversário dele de novo. O que eu vou dar dessa vez? Você vai começar a pensar diferente. Do mais simples que seja. Você vai começar Cara, já aprendi. Que essa é uma falha que é minha. Vou fazer diferente agora. Eu e a Thaís, a gente foi numa loja de utensílios esses tempos atrás, comprar algumas coisas lá pra casa, e na loja tem a seção de brinquedos, né? Aí eu falei, vou presentear o Miguel com um brinquedo. Eu falei pra ele, filho, vamos dar uma volta ali na seção de brinquedos, você escolhe qual brinquedo que você quer. Falei, cara, ele vai escolher o brinquedo mais mirabolante aqui, né? Um negócio aqui do outro planeta. E ele andou, rodou, pega um, pega outro. Cara, ele escolheu um tratorzinho assim de R$10. Que beleza. Desse tamanhozinho. E ele ficou numa alegria, cara, com esse trator. Ele dorme com esse trator até hoje. Olha. Eu olhei aqui atrás e falei, caralho, cara. Muitas vezes a gente vai dar os presentes pros filhos, igual o Marco Túlio falou, e dá aqueles negócios mirabolantes, aquelas coisas, a gente tá alimentando. É a nossa necessidade. É a nossa falta, talvez, que a gente teve enquanto criança. A gente está colocando aquela carga ali no filho. E muitas vezes, cara, a gente dá um presente mirabolante pro filho que ele nem olha. E aí o cara fica puto. Porra! Gastei R$1.000 nesse brinquedo, o menino nem usa. Mas lógico que não usa, ele não quer usar. Um dos presentes que minha filha mais gosta, e ela fica vigiando, é caixa de papelão. Pois é. Ela pega a caixa de papelão, põe, senta lá, entra dentro dele e fala, papai, vambora? E aí que a caixa vira nave. É isso mesmo. Aí eu cato a caixa por baixo e saio andando, voando com ela. Vai lá, filha, vira aí, né? E pronto. É um dos presentes, dos brinquedos, né? Que ela mais gosta. Presente não. Você dá um presente, legal, tem uma caixa. Vamos usar a caixa. E aí o presente fica lá. Exatamente, vai brincar de caixa. Fala, vamos desenhar, vamos pintar essa caixa, vamos fazer alguma coisa, né? E aí vem a diversão em cima disso aí, em cima das coisas bem simples. Bem simples. Simples mesmo. E uma criança que passa por isso, vamos inverter a ótica. O que pode acontecer na vida dela quando ela se tornar um adulto? A criança que recebe essa carga do pai? Isso. De realizar o sonho do pai. É uma criança que vai sempre ficar longe da própria realização. E aí ela começa isso com os pais, aprende a ser frustrada, porque eu faço o que meu pai quer, que legal, para ele fica realizado com isso, mas eu não estou satisfeito. Com o tempo, ele vai se conectar com um vazio profundo. E esse vazio profundo pode ir para dois caminhos.
ou vai virar uma coisa apática, ele começa a se desconectar porque não sabe, não foi ensinado a viver, ele foi ensinado a cumprir a vontade dos outros. Então ele começa a buscar pessoas na vida, amigos, namorada e por aí vai, para preencher as necessidades dos outros, assim como foi ensinado lá atrás, né? Ou vai para uma dinâmica de rebeldia profunda. E ele se torna o que chama dentro da dinâmica da psicoterapia corporal, ele se torna um filho adaptado. Um filho adaptado que pende ou para submissão, fazer o que os outros querem, ou pende para rebeldia, de ser aquele contrário que quer quebrar tudo, enfim. Ou seja, toda vez que eu vejo uma pessoa, vamos pegar lá, 30 anos de idade, que seja, 40 ou até mais, a pessoa está numa dinâmica polarizada de submissão ou rebeldia, pode ter certeza, comece a investigar que você vai ver que essa criança ficou presa na vontade de um adulto e sustenta essa vontade até hoje. É um caso também das pessoas que têm vontade de morrer. Depressão. A pessoa, por exemplo, tem vontade de morrer, você tem certeza, é só buscar. Ela ficou enroscada em algum ponto e está lá fazendo a vontade de outra pessoa. Aproveitando o gancho aí da depressão, João, você bate nesse ponto também, eu acho muito interessante seu ponto de vista. Porque tem aquela frasezinha que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E você discorda veementemente dessa afirmativa, né? Totalmente. E eu concordo contigo. Então, se você puder trazer ela para nós aqui. Com muito prazer. Quando fala-se isso, resume-se a ansiedade, né, a preocupações futuras e depressão, a traumas passados, é muito incompleto isso. Eu discordo no sentido assim, que isso fica um rótulo e fica limitado. Às vezes pode acontecer, sim, da pessoa projetar-se em medos futuros, né, e ficar, assim, com dinâmicas de ansiedade. Só que a questão não é o futuro. Muita pessoa pode também ter ansiedade por fazer algo que os pais não aceitam. Ou por algo que não foi preparada para. Exatamente. Por exemplo, imagina uma menina que foi treinada para sempre fazer o que a mãe dela ensinou. E o pai dela está ausente. Ela cresce fazendo o que a mãe ensinou. Chega lá na frente, ela descobre que o que a mãe ensinou é ser, por exemplo, dentista. Ou ser médica. A mãe ensinou ela a ser médica e ela vai no caminho da medicina. Só que ela fala assim, cara, não tem nada a ver comigo. Eu recebi um cliente lá, acho que eu já contei a história deles em curso. Que ele... Do músico? Do músico. Do músico. Exatamente. Um cara de 19 anos indo no caminho da medicina e totalmente frustrado, com crises seríssimas de ansiedade. E aí eu vou olhar para o cara e falar, o que esse indivíduo tem? Qual que é a fonte dessa ansiedade? Ele está fazendo alguma coisa que é proibida? Deixa eu entender o que é. E fui descobrir qual que era o rolê do cara. Ele tem um talento gigantesco. Absurdo. Ele falou, é que eu componho. O que você faria, meu amigo, se você fosse... se você não tivesse que preocupar com dinheiro? Ah, Julião, com certeza eu ia viver de música. Pô, é mesmo? Aí tem um violão lá no consultório, peguei o violão, pus na mão dele e falei, e aí? Toca aí, deixa eu ver uma música. Você já compôs? Eu compus. O cara deve tocar uma musiquinha, né? Caô. O cara catou o violão, ele tocou... Eu falei na descrição minha, assim, na minha percepção, ele é uma mistura de Jack Johnson com Jason Mraz. É impressionante o cara. E aí eu falei, velho, você tem que gravar, meu. Você não pode guardar isso pra você, não. Então, assim, uma das causas da ansiedade o indivíduo segue no caminho que ele não quer. E ele começa a ter uma circunstância, uma inquietação tão grande, interna, que faz ele se sentir pressionado, sufocado no ambiente que ele está vivendo. Não tem nada a ver com o futuro, exatamente. Tem a ver com ele abandonar o talento dele. Você fala um negócio, eu aprendi lá no Mecanismo Alpha, inclusive. Você desenha o símbolo do infinito, né, e explica que o presente, o passado e o futuro, que o presente, o passado e o futuro, eles não são estáticos. Porque eles se retroalimentam o tempo todo. Exatamente. Então o cara pode estar no presente tendo ansiedade por conta de algo do passado que ele não foi preparado. Vou ter que vivenciar alguma coisa nesse momento, no futuro, mas eu não fui preparado no passado, não tem experiência para isso, não tem base para isso. O cara vai se sentir ansioso, vai se sentir deprimido. Aconteceu um caso desse várias hoje. Coisas, né? Uma mulher jovem, 25 anos, tendo crise de ansiedades fortíssimas. Beleza, vou investigar de onde vem, quando começou, o que está acontecendo. E tudo começou quando ela começou a se envolver com um namorado. Eu vou investigar a relação.
se a relação é saudável ou não. Parece, até o que ela me disse, ser bem saudável, bem típica de algo positivo. Né? Um casal jovem, né, namorando ali, tendo ali as suas experiências enquanto jovem, já 3 meses de namoro. E quanto mais tem passado esses 3 meses, mais crise de ansiedade ela tem. E aí eu vou investigar qual é a crise, qual que é a fonte disso. E uma das fontes que ela vivencia isso é a proibição que os pais deram em relação ao namoro. Eu falei, beleza, os pais proibiram e mesmo assim você quis namorar. Por quê? Não, porque eu gosto dele, porque ele é um cara bacana, acho que meus pais estão fazendo um movimento muito radical. Ela é adulta. Ela é, com certeza. E eu não consegui enxergar o problema que eles me trouxeram. Busquei ajuda e tal, etc. E não faz sentido. Beleza, me conta uma coisa. Fui colocar falas dela para os pais. E nessas falas, eu pedia para ela dizer assim, querida mãe, querido pai, a partir de hoje, eu me abro, né, eu me liberto da necessidade de preencher o vazio de vocês. Ela teve crise de ansiedade na hora. Ou seja, é uma situação de passado, ela vive preenchendo o vazio dos pais, seguindo a vontade dos pais, sendo a filhinha perfeitinha dos pais, e a hora que ela vai fazer algo diferente, ela começa a ter crise de ansiedade. Ou seja, não tem nada a ver com o futuro, né? Tem a ver com uma situação passada, é o inverso. Né? E no caso a depressão que quando se diz que a depressão é excesso de passado, no fundo a depressão é uma desconexão. É uma doença que desconecta o indivíduo. Então ele entra no estado de apatia. Muita gente acha que o deprimido é uma pessoa triste. Não, deprimido não é triste. A pessoa está triste é um bom sinal, porque deprimido não sente nada. A pessoa que tem depressão, ela está cinza, o campo dela, o emocional, está anestesiada. Acontece uma coisa boa ou acontece uma coisa ruim, Mesma coisa. é a mesma coisa. Então, nesse caso, é uma circunstância sem dúvida nenhuma, de desconexão. E essa desconexão tem um porquê. Por exemplo, tem casos de depressão onde o indivíduo tem uma conexão com um excluído. Geralmente, pessoas que têm depressão, uma das possibilidades tem o pai ou a mãe como excluídos da família. O pai ele é um sujeito de comportamento duvidoso, negativo, etc. Então, o que a criança faz? Cresce sendo a guardiã da mãe. E vai nesse ambiente. Só que o ato dele excluir o pai deixa ele apático. É como que, se eu não posso reconhecer o meu pai, eu também não posso ir para a vida. Se eu não posso reconhecer coisas positivas dele, mas eu não posso fazer isso porque ele foi ruim para minha mãe. Ou seja, essa exclusão faz com que o indivíduo não se desenvolva e fique apático. É uma proibição que ele se autoimpõe. É uma das outras possibilidades ligado a isso. Por isso que eu não gosto desse rótulo dessa forma. Muito limitado, né? Fica muito limitado e no fundo, acaba enganando as pessoas. Sim. E tem outra... Desculpa te interromper. A depressão tem outra dinâmica também, que é o indivíduo tem uma intensidade emocional caótica muito alta. E essa intensidade emocional, vamos por exemplo, ansiedade. Vem um quadro de ansiedade, se esse indivíduo não consegue lidar com esse quadro, ou a pressão do ambiente onde ele está envolvido por conta das circunstâncias, ele pode entrar num quadro mais alto de ansiedade, que é o de pânico. É como se descesse um pouquinho mais o quadro da saúde mental. Ele está caindo, está perdendo qualidade, vai para o pânico. Se ele não conseguisse resolver perante esse pânico, perante essa ansiedade extremamente adulterada, né, intensa, o cérebro, como mecanismo de defesa, ele entra num modo de segurança. Então, já que está muito alto e está caótico para toda a dinâmica de hormônios, neurotransmissores, o que o cérebro faz? Ele entra num modo de segurança. Ele entra num modo... É como se a máquina esquentasse demais e desligasse. Entra no modo avião. Exatamente. E aí, a hora que ele desliga o emocional, ele fica apático e vai para uma dinâmica, né, de depressão causada por um ambiente hostil. E muitas das vezes não tem nada a ver com circunstâncias do passado. É uma pessoa que foi obrigada a ficar num lugar que ela não tinha conexão e por algum motivo não pôde dizer não.
E como que uma pessoa sai desse buraco? Bem, primeira coisa é descobrir qual que é a raiz. Por que essa depressão começou e qual que é a função dela. Porque dentro da proposta da psicossomática e até da constelação sistêmica, as doenças elas têm um porquê de estar presentes. O objetivo não é exatamente acabar com a doença. A consequência é acabar com a doença. Mas, para isso, a doença ela tem que ser vista como uma mensageira. O Carl Gustav Jung, lá, um dos pais da psicanálise, ele ensina sobre a depressão, por exemplo, como a depressão é uma mulher vestida de preto que te bate à porta. Caso ela bater à sua porta, não mande ela embora. Convide-a para entrar e sentar-se à mesa. E ouça o que ela tem a dizer. Ou seja, ele está dizendo ali que essa mulher é uma mensageira. Essa doença é uma mensageira. Então você tem que entender qual é a mensagem para a mensageira ir embora. E à medida que a mensagem é ouvida, é entendida, ela pode afastar-se da pessoa. Isso serve para depressão, para ansiedade, serve para câncer, serve para gripe. Toda doença ela tem uma mensagem, um porquê. Onde ela veio, em qual quadro veio, em qual fase aconteceu, se está repetindo ou não. Eu mesmo, quando eu passava por algumas circunstâncias, pouco tempo atrás, coisa assim de 7, talvez 8 anos atrás, eu tinha um acometimento de feridas no braço, de coceira que me dava no braço, muito forte, no antebraço especialmente, nos dois. E eu não conseguia parar de coçar de tão forte que era. E aí eu passava pomadinha, que não sei o quê, não fazia sentido aquilo. E aí eu fui perceber o seguinte, quando uma pessoa específica se aproximava de mim, me exigia determinado comportamento e aquele comportamento eu queria arrancar de mim. Era o símbolo que eu entendi depois. Porque durante eu só passava pomada, então eu ficava tratando. Às vezes dava uma ferida forte no antebraço. E aí eu percebi que toda vez que a pessoa aproximava de mim, essa pessoa específica, com quem na época eu tinha um relacionamento mais próximo, ficava intenso isso. Falei, beleza, eu vou aprender então a me posicionar, vou fazer um teste. Ficava longe, sumia aquelas dinâmicas. Eu falei, alguma coisa tem. Vou fazer o teste de novo então. Aproximava novamente. A hora que aproximava, de novo voltava, eu falei, pronto, já sei. Vou me afastar e filtrar o relacionamento. Porque tem pessoas que não dá para a gente se afastar totalmente. Então, mas isso aí precisa filtrar. Então, para encontrar a solução tanto de ansiedade ou depressão, como qualquer outra doença, o primeiro movimento é entender a raiz, de onde veio e por quê. Uma vez que a doença é entendida, ela pode ser solucionada. Então, o primeiro tratamento é encontrar a raiz. O segundo tratamento é modificar, é tornar visível o que aquela doença então revela. Tornar consciente o que estava inconsciente. Ou como o Hellinger ensina, que é um mestre das constelações familiares, ensina, você precisa trazer a mensagem que a doença carrega, trazer essa mensagem à tona. E a hora que essa mensagem é entendida, é vista, o que essa doença traz é algo oculto. E a hora que esse oculto é revelado, aí sim nós podemos, então, dar um desfecho diferente para essa doença. E aí o indivíduo pode ter uma vida, só que isso vai exigir um segundo posicionamento, que é, o primeiro, achar a raiz. Segundo, revelar o que está oculto. Terceiro, adotar um comportamento diferente perante essa dinâmica. E depois disso, tocar a vida. Só que para isso, além de ter vontade para isso, ter despertado para isso, ter vontade, ter um movimento, um plano adequado para resolver, a pessoa tem que suportar o emocional, porque muitas vezes, para corrigir um comportamento, nós sentimos culpa. Todo mundo sente. E o adulto que não consegue lidar com culpa, principalmente o homem que não consegue lidar com culpa, ele vai ser um menino. Sempre. E aí fica preso numa dinâmica. Então, assim, ganha um desfecho positivo. Toda escolha que a gente faz na vida dá um pouco de culpa na gente, Porque você tem que escolher um caminho, O próprio nome diz, a escolha. Você vai escolher um caminho em detrimento do outro, então vai dar um pouco de culpa. A vida do homem, até onde eu consigo enxergar, é lidar com culpa e pressão. São esses dois sentimentos.
E de vez em quando ele vai para a quinta série, né? Exatamente. Amigos, né? Aí ele tira um pouco a pressão. Que beleza. Deixa eu alimentar minha criança aqui um pouquinho. Exatamente. E faz um bem lascado. Faz muito bem. É. E depois que a gente começou a falar sobre a dinâmica da criança e tal, e eu comecei a trazer isso para minha vida, de alimentar a minha criança, não de ser infantil, tá? Para quem está escutando e nunca ouviu a respeito disso, você alimentar a sua criança não é você ser infantil. É você dar atenção à criança interior, que tem todos nós, né? Fazer coisas para alimentar essa criança, para deixar essa criança satisfeita. Mas o adulto sempre tem que estar à frente, né? Então, ser homem, na minha visão, é isso. É lidar com a culpa, lidar com a pressão, lidar com o não, lidar com o desaforo da forma que tem que ser lidada, né? É igual o Júlio falou, da violência controlada. É lidar com frustrações pessoais, frustrações profissionais, frustrações em amizades, frustrações em tudo que você vai fazer. Você vai se frustrar em algum momento. Então, para carregar toda essa carga aí, o emocional do cidadão tem que estar muito bem alinhado. E para o emocional do cidadão estar muito bem alinhado, a gente volta lá no começo, que a gente estava falando da terapia. Aí é onde entra a terapia. A hora que você vê que o negócio está apertando, vou ali no terapeuta. Igual você mesmo falou, eu mesmo tenho 3 terapeutas. São terapeutas que atendem o terapeuta. Exatamente. Entendeu? Então, a hora que a corda aperta, busca ajuda. Às vezes eu tenho uma visão sobre algo. Só que eu não estou certo sobre aquele algo. Eu preciso de um outro ponto de vista. Então, o que eu vou fazer? Vou num outro profissional e falo, me ajuda a enxergar isso aqui? Eu estou fazendo isso aqui e quero um feedback. Eu estou com esse comportamento e queria que você me avaliasse em cima disso. Porque aí a pessoa vai validar ou invalidar o que eu estou fazendo, vai me trazer outro ponto de vista. E às vezes eu vou para a sessão extremamente... Falar assim, velho, estou com pouco tempo, tem um monte de coisa para fazer, velho. Não tem nada para falar hoje. Vou lá fazer o quê? Tá, mas eu vou. Marquei, eu não vou desmarcar agora, faltando pouco tempo. Aí eu chego lá e às vezes é uma das melhores sessões. Saio de lá com um monte de situações adequadas. Porque muitas vezes em terapia, são 3 tipos de pessoas que vão aparecer. Pelo menos para mim chega esses 3 tipos. Se tem mais eu ainda não conheço. Mas são 3 casos básicos. E todos os casos buscam a mesma coisa. Todo mundo que chega lá para mim busca poder pessoal. Se chega uma mulher jovem ali de 25, para lidar com ansiedade, ela quer desenvolver poder pessoal. Se chega um empresário que quer entender melhor do negócio dele e quer realizar melhores negócios e ampliar a força que ele imprime dentro da empresa, ele busca poder pessoal. É um homem que quer lidar com um casamento de uma maneira mais adequada, ou uma mulher, ou a paternidade, ou a maternidade, ele busca poder pessoal. Todos buscam a mesma coisa, só que estão em 3 fases diferentes. A primeira fase é a galera que está no fundo do poço. Tem uma galera no fundo do poço e o que essa galera precisa é sair do sufoco, sair do negativo. É igual aqueles times de futebol que estão na zona de rebaixamento, aí contrata um técnico lá e esse técnico vem para fazer o quê? Tirar do sufoco. Parar de tomar gol, começa a empatar, daqui a pouco começa a ganhar de 1-0, sai da zona de rebaixamento. Então, a primeira galera é essa. E o problema é que muita gente que sai da zona de sufoco, eles interrompem a sessão de terapia. Eu não insisto para a pessoa continuar. Se a pessoa não quiser, não está tudo certo. Quero atender até onde ela tem sede. Se ela não tem sede de crescer mais, eu não vou ficar arrastando a pessoa. Pelo contrário, falar, tomara que você não precise de mim, mas se você precisar, conta comigo. O segundo nível de pessoa que busca esse trabalho são as pessoas que não estão no fundo do poço, mas estão com a vida meio parada. Está meio chato. E aí entra o trabalho de desenvolver a força, um potencial para um novo ciclo. Trazer mais potência financeira, trazer mais força feminina ou força masculina, desenvolver ali um olhar diferente, trazer, às vezes, sair da zona, entre aspas, de conforto e entrar numa zona de risco, que é uma zona muito boa para se ficar um tempo. E, por último, as pessoas que têm a vida perfeita, entre aspas. Perfeita no sentido onde tudo está fluindo. A pessoa procura, olha, eu estou te procurando, minha vida está muito boa e está tudo certo, e eu estou te procurando porque eu quero transformar essa vida muito boa numa vida espetacular. Nesse aspecto eu não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Então, chega a esses 3 níveis dentro da dinâmica terapêutica.
Mas todos buscam a mesma coisa, que é poder pessoal. Poder pessoal. Legal. Tem uma pauta que eu anotei para trazer aqui com base naquele vídeo que você me mandou, que é uma pauta muito comum nas páginas aí de páginas voltadas ao público masculino, né? Certo. Essa galera aí, gente boa aí. Que é o relacionamento com mães solteiras. A galera gosta de pesar em cima dessas mulheres aí, fala que relacionamento com mãe solteira é atraso de vida, etc, etc. Eu não vou ficar aqui repetindo essas babaquices. Olhando pelo lado da constelação sistêmica e o lado terapêutico também, de forma geral. Como um homem honrado, obviamente, deve entrar em um relacionamento com uma mãe que já tenha filhos? Olha, isso é uma pergunta muito boa. Porque não é só uma função que vai ser colocada na mesa, é mais de uma. Então vamos pegar aqui, um cara está solteiro e vai entrar no relacionamento, não tem filhos, e vai entrar num relacionamento com uma mulher. E essa mulher tem filhos. Vamos supor que ela tenha um filho, por exemplo. Quando ele vai fazer esse movimento, primeira coisa, ela tem filho? Tem. Eu quero o que com essa mulher? Primeira coisa que esse homem tem que ter. Eu quero só uma diversão? Porque se for só uma diversão, tanto faz ela ser solteira ou não. Porque ele tem o direito de querer só uma diversão e ela também tem direito de querer com ele só uma diversão. Tanto faz ela ter filho ou não. Tanto faz ela ter filho ou não. Eles querem ter só diversão? Isso não é um ponto. A partir do momento que eles se interessam, começam a ter repetições de encontros, começa a ter uma amizade, começa a ter um convívio, é o primeiro alerta. A primeira coisa é a mulher, ela precisa ter critérios para lidar com esse homem. Esse é um cara que eu aceito ficar perto dos meus filhos, porque se ele ficar, ele vai ser uma referência. Independente se esse indivíduo é informação, que é esse filho, ele se vai fazer papel de padrasto ou não, etc., mas já é uma referência. O que a mãe está ensinando para a criança? Esse é o tipo de homem que me serve. Se é um menino, o menino vai para dois caminhos. Ou ele se espelha, ou ele vira rival. E esse cara que entra, ele tem que aceitar, além de ter um envolvimento amoroso com essa mulher, ele tem que aceitar ser uma espécie de tutor para essa criança, em algum nível. Vai ser uma referência para essa criança. E não dá para falar assim, não, eu quero relacionar só com você. Quero que você seja minha namorada. E seu filho não, está excluindo. Ou seja, isso não tem futuro, de jeito nenhum. Se esse cara quiser entrar nesse envolvimento, ele vai ter que aceitar essa dinâmica. Tem um caso recente que eu estou atendendo exatamente desse jeito. Ele é um homem sem filhos e ela é uma mulher que tem uma filha. E ele, nesse envolvimento com a mulher, ele se tornou uma espécie de padrasto perfeito para esta criança, que é filha da namorada. Beleza. Só que essa criança tem pai. Já vem de uma história. Chegar aí. Esse é o rolê. É aí que entra a dinâmica. Essa criança tem pai. E apesar desse pai não ser um homem de tamanha admiração pela conduta, comportamento, etc., não importa, ele é o pai. E toda vez que tem um filho, por mais que seja uma rapidinha, engravidou, é casamento. Porque casamento não é a união de duas pessoas. Casamento é a união de dois sistemas familiares. E quando... Pô, Júlio, mas como que uniu dois sistemas familiares? É simples. Olha no DNA da criança que você vai ver a história das duas famílias. O gene das duas famílias. É casamento. Engravidou é casamento. Ou seja, se ela foi casada formalmente ou não com esse indivíduo, não interessa. Ela já foi casada. Ela já vem de um casamento, pelo menos. E ele vai entrar para ser o segundo marido. Então, o homem que se envolve com uma mulher que já tem filhos, ele vai, no mínimo, ser o segundo marido, talvez o terceiro, dependendo de quantos filhos tem e com quantos pais. Né? E aí, ele vai ser o segundo. E ele deve ocupar o lugar de segundo marido. Além de ocupar o lugar de segundo marido, ter um envolvimento com essa mulher e ser uma espécie de tutor para essa criança, porque se esse relacionamento progredir e ficar, vamos dizer assim, próspero, eles tendem a caminhar talvez até para um casamento. E se assim o for, montou um casamento, ele tem que continuar sendo segundo marido. Porque se ele tentar ocupar o lugar do primeiro,
montando, desonrando esse primeiro indivíduo que faz parte dessa união amorosa, esse casal tende a ter o mesmo insucesso que o primeiro casamento que ela teve também. E você está falando, e assim, falar que ele é o segundo não é depreciar. Não, é o contrário. É o contrário. É dar o lugar Então, dele devido. Exatamente. Então, quando você ocupa o seu lugar de forma saudável, você tem espaço na família. Exatamente. Se você quer ocupar um lugar que não é seu, vai botar conflito. Exato. E esse é um negócio interessante, porque normalmente o homem, quando se envolve com uma mulher, que é uma mulher que já tem filhos, ele quer ocupar o espaço do primeiro, do número um. Ele quer ser o número um. Ele quer ser o Parece que número ele um. entra numa Ele acha que competição. essa é a ordem. Tá medindo o tamanho do pinto. Tá medindo- Exato, é Exatamente. isso que eu ia falar. Tá medindo o tamanho do pau. Exatamente. E aí vai para dinâmicas que não são Aí é onde que dá saudáveis. zebra. Até porque, você falou uma questão aí, que o pai das crianças pode não ser um exemplo. Uhum. Às vezes o pai é um exemplo. Às vezes é um Às exemplo. vezes a mãe pintou o pai como não sendo um exemplo. Exato. Pode acontecer. Então o cara não sabe o tamanho do buraco do negócio. Então é mais um motivo para ele não excluir o pai das crianças do rolê. Exato. Eu tô aqui, sou seu padrasto, mas você tem pai. Você tem uma referência paterna, né? Eu acredito que muitos homens pecam nesse sentido aí. Mas eu acho que numa situação dessa, se o pai é um pai presente, saudável, um pai que tem uma presença, que tem essa energia masculina e presente, ele mesmo dá espaço para a criança pensar que tem outro que pode ser maior do que ele. Ah, cara, mas depois A que eu criança, ela assisti vai- aquele A documentário... criança ela vai ser influenciada, né? Eu sei que documentário, eu sei qual que é. Mas eu Você digo fala assim... o pai, de o fato, pai de fato. ele tem... Mas aí depende do quanto a mãe dá acesso É para ele. alienação Sim. parental, né? No rolê aí é outros 500. Tem aquele documentário que tem no YouTube, que é, a o... Morte Inventada. A Morte Morte Inventada. Inventada. O documentário é sensacional. O que é aquilo? Recomendo, quem nunca assistiu, A Morte muito Inventada forte. no YouTube. Recomendo fortemente. É muito forte. Então, Mas assim... o que eu tô dizendo é assim, eu entendi, faz todo sentido o que você falou. Mas eu tô dizendo assim, um homem que é saudável, cara, ele vai procurar paternidade, independente se a mulher quer ele por perto ou não. Uhum. E essa força dele vai estar lá impregnada. Se ele foi um bom pai enquanto ele esteve presente, vai ficar marcado na vida da criança. Né? Então, assim, ela vai, querendo ou não, vai ter uma referência de pai. Nós temos de um homem. exemplo desse, próximo a nós, inclusive, de um amigo nosso, que ele tem 2 filhos, Sim. e a mãe fazia um movimento totalmente negativo em relação ao pai. Sim, sem Em dúvida. algum momento ele me solta assim, Julião, como é que eu vou fazer com os meus filhos? Eu falei, calma, velho, só fica presente. Só fica presente, seus filhos vão precisar de você, eles vão pedir para ficar contigo. Aí, Pi. E você quer saber mais? Eles vão pedir para morar com você. Não deu Só outro. que a hora que você fizer isso, a hora que eles entrarem na sua esfera, essa mulher vai tentar acabar com sua vida pelo comportamento que ela já possui. Então você aguenta o rojão, honrando ainda essa mulher, porque no fundo a gente está falando da mãe de seus filhos. Casamento. É o mesmo. Exatamente, tá cá. É o mesmo primeiro movimento. casamento. Primeiro casamento. E aí não deu outra, né? Os filhos fizeram o movimento, foram morar com ele e amaram ficar junto com o pai, porque descobriram um universo totalmente diferente. Universo masculino. Um universo masculino. Para filhos homens, Você conviver com outros homens. É. Né? Os homens se fazem homens convivendo com não, e outros aí homens. detalhe, os filhos dele foram para conviver com o pai e de brinde ganhou uma turma. Ganhou o rolê completo. E aí, assim, o filho do homem que... ele não vai aprender só com o homem, ele vai aprender com o amigo do pai. Não vai Exato. aprender só com o pai, vai aprender com o amigo do pai. E muitas vezes ele pode absorver características das amizades que o pai possui, mais do que, às vezes, o próprio pai. Né? Mais do que do próprio pai. E esse movimento acontece se o indivíduo estiver ali presente, mas ele tem que ser firme e aguentar. Tem que aguentar o rojão. E Aguentar a pressão. Aguentar a pressão. Sem perder ali o tom no sentido de desonrar essa mulher. Por mais que ela, nesse caso, a mulher tinha um comportamento negativo, doentio, etc., hoje é ela que está fazendo esse movimento de conexão positiva com ela mesma, com a espiritualidade, etc. É por isso que a gente fala, ô, galera, que não existe receita de bolo, cara. Não existe cartilha para você fazer as coisas. Entendeu? Cada situação é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então não cai nessa baboseira não, cara. Desses passo a passo aí de internet, de guru de relacionamento, de guru de masculinidade, pelo amor de Deus, cara. Porque não existe passo a passo, não existe receita de bolo para ser homem, em nenhuma circunstância. Sempre procure se informar com pessoas idôneas e sempre procure ajuda quando necessário, porra. É muito simples. Vou me envolver com uma mulher que tem filhos.
cara, eu não sei como que eu lido com essa situação, então deixa eu procurar alguém aqui que possa me orientar nesse sentido, para eu não acabar com a vida dessa mulher ou não acabar com a minha vida. Você entendeu? Porque muitas vezes é igual o Marco Túlio falou, vira uma competição de quem tem um pau maior. O cara ele quer assumir o papel, vou ser o pai que as crianças não tiveram. Irmão, você vai se fuder de um tanto que você não tá fazendo ideia a hora que a corda estourar. E não é só para ele, vai ferrar com a vida dos outros. Exatamente, você vai arrebentar a vida das crianças também, você vai acabar com o rolê inteiro, entendeu? Inclusive, foi a última sessão que eu fiz com esse indivíduo que eu comecei a contar dele. A última sessão dele foi mostrar para ele quem que ele estava combatendo dentro do relacionamento. E aí, eu acho que os senhores já imaginam o que estava acontecendo, né? A mulher era a coitadinha, que era a mulher e a filha era a coitadinha, o cara era doidão, o ex dessa namorada, né? Que é o pai da criança. Ele era o doidão, então ele combatia essa dinâmica. É o herói, né? Aí eu monto uma dinâmica de constelação sistêmica com ele e revelo para ele qual que é a luta verdadeira que ele está lutando. A mulher representa a mãe e o doidão é o pai. Ele revive a mesma história de quando ele tinha 11 anos de idade, onde o pai ficava alcoolizado e tinha vários comportamentos negativos e tentava agredir a mãe e ele pulava na frente para ser o protetor da mãe. Carrega a mesma história, mal resolvida. Hoje o relacionamento com o pai é aparentemente legal, só que a história da criança que ele foi está marcada e ferida, está aberta dentro dele ainda. E a hora que o cara vai, de fato, para um relacionamento, o que ele faz? Ele traz tudo à tona. Toda a história mal resolvida. Tanto esse, por outros motivos também, eu costumo dizer que é para isso que, não é a pauta, né? Mas Tudo é certo. para isso que serve o casamento, para você ir para o inferno. Aí o povo, a hora que eu falo isso, o povo não assusta, como assim? É verdade, casamento serve para você ir para o inferno. E não é o inferno, e ela não é o capeta, não. A questão é que você vai mergulhar no inferno sistêmico da sua família. A sua herança sistêmica que está mal resolvida na sua linhagem, você vai descobrir tudo dentro do casamento. Tudo que está mal resolvido dentro da herança sistêmica e coisas pessoais também, porque nem tudo é sistêmico, né? Tem coisas que eu vivo que é coisas que eu mesmo criei com as minhas próprias mãos, mas grande parte das circunstâncias são sistêmicas. E a hora que vai para o envolvimento amoroso, descobre os infernos dos dois. E aí pensa, manter um casamento, mantendo energia sexual, sendo amante, amigo, companheiro, parceiro, vivendo o inferno de cada um e cada um tendo que aprender a lidar com isso e mudar a história da caminhada da própria família e ser o que eu chamo de um buscador. Porque o buscador ele vai em busca de um caminho mais saudável e transforma muitas vezes a árvore genealógica da família que vinha de uma maneira negativa e começa a abrir um braço positivo num caminho novo. Isso é de um crescimento espiritual, pessoal, emocional, em todos os aspectos. Então, no fundo, você aflora dentro do casamento todos esses infernos pessoais e sistêmicos. Cara, quando você casa, você vê o pior da pessoa. E você tem que lidar com isso, porque você ama a pessoa. E você está construindo um amor ali. Depois que eu tô com a Thaís, que a gente mora junto, que a gente teve o Miguel, cara, eu aprendi o que é realmente você construir o amor. Porque muitas vezes essas pessoas confundem amor com paixão. Paixão, aquela coisa louca de namorados e tal, que tem que existir dentro do relacionamento também, dentro do casamento. Mas o amor, ele é construído até onde eu consegui enxergar. E você construir esse amor vendo o pior lado da pessoa, aí que é o rolê, irmão. Por isso que eu sempre digo e repito aqui de novo que casamento não é rolê de criança. Casamento é rolê de adulto. Por quê? Você vai descobrir tudo pior da sua parceira e vai descobrir tudo pior seu. E você vai ter que lidar com tudo, irmão. Se vira. De inferno. Se vira para lidar com isso. Vai ter dia que você vai estar puto, ela vai estar puta e você vai ter que lidar com essa porra. Como que você vai fazer? Não faço a menor ideia. Se vira. Uma das primeiras perguntas que vocês fizeram hoje foi sobre o estado da saúde mental, o que tem acontecido, o que eu percebo nesses 12 anos aí de trabalho, né? O que acontece? Uma das respostas veio sobre suportar a pressão emocional. E dentro do casamento... É pressão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você todo. vê, opa, peraí, não é hora. O tempo inteiro. Não é hora de colocar esse assunto na mesa, é hora de acolher aqui e baixar a guarda.
opa, aqui é o momento de eu colocar um pouco mais aqui esse assunto, enfim. Isso exige um desenvolvimento pessoal poderosíssimo. Nossa. E o Gabriel falou uma coisa que eu acredito muito. O amor é uma escolha. Você escolher estar do lado de uma mulher é uma escolha que você fez. E o amor é uma escolha. É uma escolha ou uma renúncia. Você renuncia a várias outras coisas e escolhe caminhar ao lado dela. E a minha esposa me falou uma coisa esses dias, cara, que eu achei muito legal. Ela mandou um vídeo e falou assim pra mim. Só pra te lembrar. Eu escolhi estar do seu lado. A sua mãe, seu pai, seu filho te amam porque eles são seus parentes, sangue do seu sangue. Eu não. Então, meu amor é maior. Porque eu escolhi estar do seu lado. E não existe amor mais puro e mais forte do que de um casal saudável, que consegue criar esse laço independente das dores, independente das sombras, independente de qualquer coisa. Porque é o maior amor. É o amor eros. Esse amor eros, que é um amor erótico, ele é o amor capaz de trazer uma fusão do feminino e do masculino. O excesso de masculino do homem com o excesso de feminino da mulher. E aí vai para dentro da relação e causa uma fusão. Se não tiver esse amor erótico, não acontece. A mãe por um filho ama. Um pai por um filho ama, claro que ama. Mas não consegue fundir. Exato. Já o amor da fusão é o amor erótico. Ele é poderosíssimo. Ele é de uma alquimia espiritual poderosíssima. E aí onde que eu vejo que hoje os casamentos estão acabando cada vez mais cedo? Só para fazer um parênteses aqui, eu não sou contra divórcio, não sou contra você se separar. Se a relação não está dando certo, cara, tem que separar. Entendeu? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém nasceu amarrado em ninguém. Entendeu? Se não está dando certo, tá tudo certo. Fazendo a separação de forma adulta, amigável, transparente e pacífica, boa separação, uma boa separação, principalmente se envolver crianças no meio, tá tudo certo, irmão. Cada um segue sua vida e vai buscar sua felicidade em outro lugar, tá certo? Mas por que eu vejo que os casais hoje os casamentos são tão frágeis? Por essa questão de ser rolê de adulto, porque hoje as pessoas estão cada vez mais tardias, pessoas de 30, 35 anos morando com os pais, isso se tornou comum, né? Não é normal, mas se tornou comum. E a pessoa ela sai da casa dos pais com 35 anos, casa e vai morar com o marido, com a esposa. E quer manter as mesmas dinâmicas. Com certeza vai dar merda. Quer continuar sendo servido. Quer continuar sendo servido, exatamente. Entendeu? E aí é um ano, cara. Questão de um ano para aquilo ali dar uma merda gigantesca. Porque são duas, se chegar a um ano. Porque são duas crianças dentro de uma casa, uma querendo ser servida mais do que a outra, sem maturidade suficiente para lidar com as porradas. Entendeu? Com as merdas que acontecem. E aí nessa hora que o indivíduo vai lá e coloca todas as expectativas deles em cima do outro. E aí ele quebra a cara. Cara, eu fiz isso tantas vezes. Ele quebra a cara. Eu fui um dos caras que eu mais... um dos caras que eu conheci que mais foi fudido em relacionamento afetivo. E foram muitos anos vivendo caos de todos os níveis. E eu fui despertado por uma crise de pânico que durou 11 horas. E nessa crise de pânico que durou 11 horas, eu tomei uma decisão. Eu nem sabia que aquilo era pânico. Mas no alto da crise, eu tive um acesso de fúria que não foi para fora, veio para dentro. E essa fúria virou uma decisão. Eu falei assim para mim mesmo, eu não sei que porcaria é essa, eu vou fazer o que tiver que fazer para nunca mais passar por isso. Então, vou me desenvolver, vou aprender, vou estudar, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu não rasto o cu na brita mais por causa disso, não. Né? A gente acaba arrastando por outras coisas e vai aprendendo, né? Mas por causa disso, não. Aí eu comecei a estudar por causa desse rolê. Que precisava fazer esse movimento de crescer. Aí eu falei, opa, velho, isso aqui é uma crise de pânico. Deixa eu estudar. E aí vai estudar, e trabalho, e formação, e constelação, e sessões. E chegou um ponto que eu falei, não, eu não posso guardar isso para mim, não. Eu aprendi a me curar desse porcaria, que no fundo foi uma bênção que me ajudou a entrar num caminho novo. Então, deixa eu dividir isso com as pessoas. Então, esse movimento de lidar com casamento diante das pressões, nós não somos preparados. A pessoa vai para o inferno e não sabe. Então, como que você faz uma preparação para você ir para o inferno? Você fica cascudo. Você tem que aprender a suportar o básico emocional, né, que eu costumo falar que é a tríade, que o indivíduo tem que lidar com um mínimo que é a culpa, a raiva e o medo. Se a pessoa não consegue lidar com a culpa, a raiva e o medo,
vai se ferrar num casamento gigantescamente. E vai ferrar outro junto. E às vezes já tem criança no meio. Vai dar ruim. Vai acabar com o rolê. Porque essas 3 coisas vão vir à tona. Sempre. Todo dia. E tava conversando isso mais cedo com um amigo meu, e aí é onde a pessoa ela sucumbe às piadinhas que tá dentro da nossa sociedade. Casamento, casou, morreu, você tem que obedecer sua esposa, você tem que... Casou, você nunca mais vai jogar seu futebol, você nunca mais vai ver seus amigos. Casou, você vai parar de transar, você não vai usar seu pinto além pra mijar, só isso. Aí vem as piadinhas e o cara vai sucumbindo nisso daí. Por quê? Porque ele não sabe o que ele faz. Tava até conversando. Acha que esse é o normal. Acha que esse é o normal, porque ele escuta isso desde criança, pô. Desde criança ele tá ali na roda com os pais dele, tios e tal. E a piadinha é essa. Eu falei, então o certo é esse. A hora que eu casar, eu vou ser um cara totalmente submisso, vou deixar minha vida totalmente de lado, não vou transar mais, vou ficar barrigudo, esquisito, porque eu já casei, então foda-se. E aí o cara vai só se lascando, cara, só se fudendo, por não saber o que fazer, por não procurar ajuda no momento certo. Você entendeu? Eu tava até, brinquei com ele contando de um outro amigo nosso, que a esposa dele tava brava porque ele gostava de jogar futebol toda quarta-feira. E ela não queria. Falei, mas não tem que querer, não, ué. Ele é adulto, crescido já, ué. Ele é um homem. Ah, porque lá tem umas mulheres, ué. Foda-se, o que tem? Tem mulher lá. Mulher tem em todo lugar, ué. Mas ele é homem o suficiente pra não trair ela, assim eu penso. Então ela tem que saber lidar com isso. E ele não tem que sucumbir a isso. Fala, cara, deixa eu te falar. Eu gosto de jogar meu futebol às quartas-feiras e eu vou jogar meu futebol às quartas-feiras. Ixi. Aí lascou. Não vai explodir não, né? Fudeu o corte, hein, cara. Tá tudo certo. Vou jogar o futebol. É, tá vendo? E aí, cara, não precisa nem cortar isso não, deixa rolar, não dá nada não. E aí, cara, ele sucumbe a esse negócio por ter sempre escutado isso. Cara, ela não tem que querer, cara. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu tenho a consciência 100% tranquila que eu vou lá, que é o momento que eu vou me desestressar. É o momento que eu dou pra mim. Entendeu? Então, e ela não tem que achar ruim. Só que aí o cara, ele vai... Tem muitos caras casados que eu vejo, cara, que o cara, ele vai encolhendo. O cara solteiro, ele é um leão. O cara, pô, enquanto tá namorando, o cara é o bala. O cara casa, parece que ele vai encolhendo, ele vai murchando. Ele vai murchando e vai perdendo a essência dele. Por conta dessas piadinhas infames que a gente sempre escutou. Dentro do contrato do casamento, uma das coisas que eu sugiro para os casais é a mulher dizer para o homem, olha, eu te ajudo a ficar mais homem e você me ajuda a ficar mais mulher. E o homem vira para a mulher e fala a mesma coisa. Eu te ajudo a ficar mais mulher e você me ajuda a ficar mais homem. E assim nós nos ajudamos a ficar mais fortes, com mais poder pessoal, mais potentes, e usamos nossa energia em direção às nossas construções. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas, a gente faz várias coisas juntos, né? E assim a gente segue para a vida. É uma parceria poderosa, junto, né? Prospera junto, se desenvolve. Exato. Julião, boa parte dos assuntos que a gente falou aqui, a gente abordou com base na ótica da constelação sistêmica. Para quem não conhece o que é essa ferramenta, que eu considero uma baita ferramenta, me ajuda demais. Explica um pouco para o pessoal o que é a constelação sistêmica e como ela ajuda na resolução dos problemas. Bem, constelação sistêmica é uma ferramenta que serve para ajudar a perceber, enxergar e transformar problemas que aparentemente não são superficiais. Muitas vezes podem até parecer, mas que em muitos casos eles carregam marcas em passados profundos, né, em heranças familiares, emocionais, eventos que ficaram desordenados na família, desqualificados de alguma forma, provocando uma alteração em cadeia, em cascata, às vezes em várias gerações. Então a constelação é essa ferramenta que ajuda a enxergar, a identificar e tratar a conexão com esses eventos negativos. Bacana. E você tem um curso, né, a respeito disso, que é o Mecanismo Alfa, que eu fiz e recomendo, inclusive. Se quiser falar um pouquinho sobre ele. O Mecanismo Alfa, ele é uma proposta de desenvolvimento pessoal muito poderosa, como vocês experimentaram. Que ele é na verdade, ele é uma formação terapêutica. Só que uma formação terapêutica não se dá com o desenvolvimento, né, com o aprendizado
somente de parte teórica. Essa é a parte mais fácil. Ensinar a teoria é muito simples. Num desenvolvimento, numa formação terapêutica, precisa de ter um aprofundamento poderoso, né, na própria questão genealógica. Então, dentro dessa formação, a gente visita várias circunstâncias do nosso passado, da nossa árvore genealógica. O que é, por exemplo, dentro da família, dinheiro, o que é trabalho, o que é casamento, o que é sexo. E em cada família, esses elementos são coisas diferentes. Não é uma coisa só, dinheiro é isso, ou sexo é isso. Depende, em cada família é uma coisa. O que são filhos, para que servem filhos? Então, o mecanismo alfa ele é uma proposta de ampliar essa dinâmica de desenvolvimento e multiplicar pessoas que conseguem fazer isso na vida dos outros. A primeira coisa que eu aprendi fazendo desenvolvimento, participando da formação terapêutica em constelação sistêmica, falei, cara, eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. Porque eu vivi um problema, encontrei a solução, me tratei dentro do negócio, eu tenho que passar isso para frente. Então eu nunca quis ser terapeuta. Muito menos professor, mentor, nada disso. Eu quis, na verdade, me resolver da crise de pânico, entre aspas, outras coisas. E o mecanismo alfa ele vem nesse transbordo. Falei, cara, já não dá mais só ficar dentro do consultório atendendo. Preciso multiplicar isso. Então, não é só para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer desenvolvimento. Muitas pessoas, uma mãe me perguntou na turma passada, ela me perguntou assim, Júlio, eu tenho 2 filhas, eu tenho outro negócio, eu sou casada e tal, não quero ser terapeuta. O mecanismo alfa é para mim? Claro, é para você sim. Quem que é a primeira terapeuta dos seus filhos? Ah, sou eu. É você. Você é a primeira terapeuta. Seu marido é o primeiro terapeuta delas. E aí cabe a você ter os conteúdos adequados para guiar essas crianças em direção à vida. Hoje já são, né? Estão sendo preparadas para ser mulheres. Estão com 14, 15 anos, se eu não me engano. Então, ele é um desenvolvimento poderoso que investiga, né, tudo. Para terapeutas e pessoas que não querem ser terapeutas, mas querem se conhecer, né? Exatamente. Um nível mais profundo. Tem muita gente que leva isso para dentro do negócio. Poderoso demais. Leva para dentro do negócio e dos quesitos que uma das pessoas que fez a formação, um dos requisitos que ele implantou lá na empresa dele é todo mundo tem que fazer constelação sistêmica. Aí ele quer trabalhar aqui na empresa? Beleza, vai fazer um tratamento aqui em cima disso, vai participar de constelação. E aí tem uma profissional que vai lá dentro oferecer esse recurso, etc., e treinar a equipe. Ou seja, porque traz saúde, traz ordem. Todo mundo que quer alcançar sucesso precisa estar em ordem. A constelação é a ferramenta que ajuda a colocar as circunstâncias em ordem para que o amor possa permanecer. Ou numa linguagem mais empresarial, a constelação é a ferramenta que ajuda a empresa a se manter em ordem para que o dinheiro possa fluir de forma adequada, para que o servir possa fluir de maneira adequada. Então, a ordem precede o sucesso. É um negócio que é interessante, Júlio, porque dentro do mecanismo alfa a gente vê vários aspectos mesmo, né? Financeiro, de prosperidade, né? Tirar a escassez do caminho. A partes mais pessoais, partes mais profissionais. E aí, uma coisa que foi bem bacana é que a gente entende que o indivíduo ele é único. Ele é um só. E as dores que ele tem, tanto no âmbito pessoal, vão refletir no âmbito profissional. Né? A codependência que ele tem, a dependência emocional que ele tem na vida pessoal dele, no relacionamento, é a mesma que ele vai ter no trabalho. E quando ele cuida de um lado, isso reflete do outro. Então, o que eu quero dizer? É muito poderoso porque se o seu trabalho não vai bem, pode ser alguma questão sua pessoal, né, que não tem nada a ver com a sua formação técnica, com a sua capacitação, com a sua competência, tudo, mas com o seu comportamento que está influenciando lá dentro do seu trabalho. E o mecanismo alfa ajuda muito a gente a enxergar essas coisas. Porque pega a parte do indivíduo, né, e como esse indivíduo expande a energia que ele carrega. E uma vez que o indivíduo tem capacidade de perceber o que está acontecendo com ele, que o problema que ele tem, às vezes, no negócio não tem nada a ver com o negócio, tem a ver com, sei lá, o avô materno dele, um padrão estabelecido na família já há algumas gerações, e ele nem sabia disso, mas carrega. E isso se manifesta. Exato. Ou seja,
é uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima para tudo. Para negócio, para relacionamento, para empresa, para saúde. E eu penso muito assim, o cara que é líder, o cara que tem uma empresa, ele é empreendedor, é líder, tem que direcionar a equipe, tem que direcionar um time, gerar mais resultados, ele tem que estar muito bem resolvido. Se ele não está bem resolvido, ele não vai ter uma performance boa e, consequentemente, a equipe também não vai ter. Né? Então, isso é uma recomendação, que todos os homens que queiram evoluir profissionalmente, evoluir pessoalmente, buscam uma formação como essa, buscam um terapeuta. Por quê? Porque quando você se resolve, a sua vida se transforma em todos os âmbitos. E financeiramente vai ser um caminho que vai ser inevitável. Né? Vai passar por isso de qualquer forma. Né? A terapia ela traz clareza, né? Nós, como homens, eu acredito que ter clareza diante das situações é fundamental. Isso é uma coisa que eu sempre busco. Às vezes, quando a gente senta lá para resolver um problema, né? Fala, Julião, isso aqui tá meio obscuro para mim. Eu preciso tirar essa névoa da frente, eu preciso enxergar a situação para ver onde que eu vou atacar e como que eu vou resolver isso daqui. Então, a terapia, para mim, ela traz essa clareza. Quando, às vezes, eu estou passando por algum problema e o homem precisa de clareza para poder dar o tiro certo. E aí, isso aí eu só consigo com a terapia, com as ferramentas terapêuticas e a constelação sistêmica é uma delas. Grande Julião, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Com certeza vai ter o episódio 1, 2, 3, 4, Conta comigo, é só chamar. Prontidão aí para Já vamos deixar aqui amarrado o próximo episódio para a gente falar sobre espiritualidade. Assunto dos episódio bons, viu? só sobre espiritualidade. Gosto bastante. Vamos marcar a data. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Valeu eu. demais. Tamo junto, sim. Tamo junto, sim. Deixa aí seu contato pra galera, quem quiser entrar em contato contigo para saber sobre o curso, para fazer terapia contigo, como que Maravilha, faz? entra em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Meu Instagram é Júlio T. Paiva. É Júlio T de Teixeira e Paiva, Júlio T. Paiva. Me chama lá tem os contatos, seja para participar de formação, seja para participar, para fazer investigação sistêmica, para fazer terapia, enfim. Meu caminho de ser humano é ajudar as pessoas a seguir um caminho mais saudável. Eu acredito que o propósito da vida de cada um é ajudar as pessoas a viver de um jeito melhor. Cada um de um jeito. Né? O padeiro faz do jeito dele, o mecânico do jeito dele, e eu atuo dentro da mente do ser humano, deixando ele mais potente. Então, conta comigo. Bacana demais. Marco Túlio, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Opa, sem derrubar o microfone é melhor. E tá só começando. Tá só começando. Deixa suas redes aí pra galera, quem quiser te contatar, como que faz? Galera, quem quiser me contactar, meu Instagram é mt_Brunelli, Brunelli com 2 L's I, tá? Lá vocês vão ver um pouquinho sobre as minhas rotinas, ver um pouco sobre o meu trabalho como terapeuta, ver um pouco da minha rotina como pai, como esposo, né, pra gente poder se conectar aí. E o meu Instagram, Gabriel Giacomelli. Eu posto as coisas que me vêm à cabeça, meus pensamentos, e espero que isso ajude alguém de alguma forma. E, obviamente, também posto meu dia a dia, as coisas que eu faço, para inspirar outras pessoas. @Gabriel Giacomelli. E, obviamente, siga @Homens em Foco. Se você chegou até aqui, com certeza o nosso conteúdo te interessa. Então, siga @Homens em Foco. Beleza? Mais uma vez, você empresário, você empresária que acredita que nós podemos contribuir com a sua estratégia de marketing, com as suas vendas, nosso contato vai estar na descrição desse vídeo. Entre em contato conosco para a gente conversar a respeito de um patrocínio, para você ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais e, obviamente, em contrapartida, a gente poder contribuir com os seus números, com o seu sucesso também. Beleza? Guerreiro, guerreira, muito obrigado por ficar até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você não gostou também, compartilhe para as outras pessoas criticarem também. A crítica é importante. Beleza? E se inscreva no canal. Valeu!